Hugo Prates. Quem não conhece o professor Hugo, né? Mais conhecido como professor Hugo, e que eu tenho a honra de ter tido o prazer de trabalhar alguns anos. Não foi, Hugo? Alguns. Foi nosso grande companheiro aí de trabalho, mas também foi nosso grande aliado dentro do sindicato, dentro de conselho. Então, o Hugo tem uma trajetória muito importante para você, farmacêutico, aí aprender com essa trajetória do professor Hugo Prates, doutor Hugo Prates, que muito me orgulho de ter trabalhado e agora grande parceiro. E lembrando, gente, nós já fomos oposição, viu? Mas Verdade, isso foi verdade. importante, a gente saber trabalhar, inclusive com aqueles que se divergem de opiniões. Então, isso é muito importante e hoje veio esse com grande prazer trazer o professor Hugo Prates para falar um pouquinho da sua trajetória, o que o trouxe ao nosso Acre e como fez já virar esse acriano já querido por todos nós. Professor Hugo, muito obrigado por aceitar esse convite do nosso Pod Farmas, não podia faltar. Opa, que isso. Eu que agradeço. Na verdade, é sempre uma oportunidade, né? Muito importante estar trocando ideia contigo. Para mim é sempre muito engrandecedor. Aprendi muito durante esse tempo, né? Já tem pelo menos uns 8 anos de convivência, Foi 9 mesmo. anos mais ou Meu menos, Deus, não é? né? De Pois convivência assim é. quase que diária, Foi. né? Então, assim, até no período que houve a divergência de posicionamento, a gente nunca deixou de manter Não. contato nem nada, até porque, querendo ou não, é muito importante saber, né? Divergir é importante, Divergir né? não, é tão importante quanto convergir. Eu acho que faz parte, a gente cresce, né? Cresce. E muitas vezes, várias decisões que outrora eu podia achar que eu estava correto, eu vejo que não. E assim como o contrário também, às vezes eu achava errado determinada coisa que hoje eu enxergo que é verdadeiro, né? Então, assim, como Foi importante a gente conversar muito. foi muito importante para mim, Foi. tem sido e vai ser, né? Tanto que Sempre. eu sempre, aquela visita ali na tua sala, eu tô sempre lá, dou um pulinho, quando tu também puder ir onde eu Gente, estiver, nosso sempre bem-vindo. cafezinho, assim, é Ah, com certeza. importantíssimo. Na verdade, uma das coisas assim que mais me orgulha nessa minha trajetória aqui pelo estado é que eu creio. Claro, não vou dizer que sou unanimidade, não sou, mas inimizade mesmo é difícil. Eu acho que eu tenho um contato profissional bloqueado no meu celular porque a pessoa conseguiu me tirar do sério e é difícil me tirar do Olha, te sério, tirar né? do Eu sou um sério, cara hein? tranquilo, tal, e tento abstrair muita coisa, mas essa profissional me deixou assim num dia muito louco. Então, Tirou do sério essa mesmo. me tirou do sério, mas independentemente, olha, eu me envolvi em um monte de coisa, né? Foi sindicato, foi conselho, e aqueles conselhos municipal de saúde, estadual, onde Meu no Deus, estadual a gente sim. teve várias parcerias, vários Sim, momentos, sim. inclusive, né? E só esse contato. Então, assim, graças a Deus, eu não tenho muito problema. Agora, sim, eu também não tenho nenhum problema em brigar, né? Se for para brigar, a gente Não, se for pra briga, brigar, a gente briga. mas respeitando as regras, né? É trabalhar sempre dentro dessa premissa. Porque eu entendo e, na verdade, eu me preocupo quando as pessoas burlam as regras ou quando as pessoas se empoderam e acham que podem fazer, né, qualquer coisa, Utilizar. já que está dentro de uma determinada estrutura. E isso é muito perigoso, porque a ideia é que você participe, construa e deixe o espaço para que outras pessoas também façam o mesmo. Mas no momento que você entra e tenta cercear o direito de outras pessoas ou usa subterfúgio para poder constranger ou impossibilitar mesmo a entrada e a renovação, isso é muito perigoso. Primeiro porque você acaba deixando por muito tempo a, as, a instituição tomar uma personificação. Né? A instituição ela fica parecida, as pessoas começam a confundir a instituição e a pessoa, que tem duas vertentes. Há aquele lado bom, porque assim, por exemplo, né, e a gente já Lado bom, convive há lado bom. tanto tempo, o lado bom dessa situação é que existe um legado. Quando a pessoa, depois de 5, 6 anos, né, que não faz parte mais de um determinado local, mas quando é falado dessa instituição, é logo lembrado, ou quando se fala de um profissional, eu lembro de uma campanha que falava assim, quem é seu farmacêutico? E eu sei, e eu conheço pelo menos umas 20 pessoas que se a pessoa perguntar assim, o top of mind, né? Para falar assim, a primeira frase que você vai falar quando eu te perguntar aqui, farmacêutico, a pessoa vai dizer, Rossano. Né? Por quê? É Porque é verdade. uma referência, né, para as pessoas. Assim como é para mim, para várias outras pessoas em vários setores. Se a pessoa Ai, falava assim, a obrigada. judicialização.
roçando, Sou eu. né? Isso aí é natural. Por quê? Porque construiu Muito me orgulho. e não foi pago, né? Não. Não foi pago. Foi tudo muito suado, Foi. né? Foi E pago eu com suor, né? pago com suor, né? Não é aquele apoio comprado, não é que nem alguns prêmios que o pessoal paga para poder ser tipo lembrado. assim, vou te dar isso e você me coloca isso, né? É. Acho que você tocou num assunto muito importante. A gente se envaidece realmente quando lembra de nossas trajetórias. Ó, eu falei, trazer o professor Hugo aqui para falar da trajetória dele, mas a gente acaba se confundindo nisso. Mas envaidece muito a gente falar um pouquinho da nossa, porque em algum momento, aqui é pequeno, nós vamos trabalhar juntos. E realmente as divergências, elas existem para serem colocadas à mesa e chegar a um ponto. Perfeito. E não realmente cada um para um lado ou outro. E foi justamente isso, assim, o que nos orgulha foi que em algum momento a gente teve que sentar. A gente teve que entender o que um faz, o que o outro. As opiniões são diferentes, sim, em vários momentos. Mas em Natural. algum momento elas tiveram que ser bem interpretadas para a gente poder ter um bom relacionamento de profissional, de vida, de continuação. E eu acho que é isso que a gente traz. O Pod Farmas, ele veio para isso. Né? Quando colocam, falam assim, você não desiste da profissão? Não desisto da minha profissão, jamais vou desistir. Se em algum momento estão achando assim, não. Então, eu acho que está na hora de trazer os colegas aqui para que cada um conheça que não é só Rossana, não é só fulano, não é só cicrano. Tem vários colegas que desenvolvem um papel importante para o crescimento profissional. Perfeito. E é isso, assim, são pessoas de fora que contribuíram, são pessoas daqui que estão contribuindo, e eu acho que é isso que a gente tem que deixar para os nossos colegas. Com certeza. O professor Hugo veio de longe, né? Sim, eu sou baiano, eu nasci na cidade chamada Itarantim, que é uma cidade pequena, pouco mais de 20 mil habitantes, lá no sudoeste da Bahia. Já fica ali a 20 e poucos quilômetros de Minas Gerais, né? Mas é no estreito da Bahia, então fica muito próximo da praia também, coisa de 180 quilômetros, está em Porto Seguro ou Ilhéus, né? Mas eu não sou muito praiano, não. Olha aí, né? Por incrível que pareça, que não é da praia. Várias vezes eu volto e não vou na praia. Eu só vejo a praia na hora de descer ali nos aeroportos, porque todos ficam no litoral, mas não chego aí até a praia mesmo, várias vezes. Em alguns momentos, aí agora com Bruna, né, que ela, quando vai pra praia, ela adora, né, e aí meu filhote... Não tem como você não ir, e meu filhote Daniel também gosta muito de praia, então, né, não tem jeito. Quando a gente vai, eles ficam na água, eu fico ali na sombra e tal. De vez em quando eu entro um pouquinho, né, o Dan é bacriano, né? Ele é bacriano. Ele é bacriano porque ele nasceu aqui, de fato, mas passa muito tempo lá na Bahia sempre que pode, né, desde a primeira infância, justamente por conta, né, dos avós, né, minha família lá e família de todo lado. Então é muito legal. Tem que ir. Pretende voltar? Eu não sei. Certo tempo eu tive uma certa reflexão, né? Passei por um momento muito delicado e tu acompanhou de perto. E eu pensei muito nisso, mas eu vejo que tudo tem um propósito, né, na vida. A minha vinda para cá, ela se deu, né? Agora nós vamos completar, deixa eu ver. Já tem mais de 10 anos. Tem mais? Vou completar 12 anos de Acre, agora em junho, né? No dia do São João, dia 24 de junho, eu completo 12 anos. Então, em 2012, quando eu vim conhecer o estado, eu vim sobre a hipótese de fazer uma prova, né? Vim fazer a prova, até porque era uma viagem longa e tal, e aí eu pedi, né, umas férias lá no meu trabalho. Longe. E aí todo mundo, Acre e tal, eu falei, vou fazer uma prova e tal, e de fato foi uma prova do ProSaúde, né? Eu fiz essa prova, conheci o estado e foi muito interessante porque pouco tempo depois eu retornei para poder participar de um evento aqui e enquanto eu estava aqui, saiu o resultado.
E, para minha surpresa, eu fui aprovado em primeiro lugar. Eu falei, caramba, primeiro lugar, né? Eu recém-formado, eu formei em 2010, então, eu tinha 2 anos, eu tinha acabado uma pós-graduação em saúde pública, né? Já ajudou, né? E, nossa, assim, a minha trajetória profissional, eu sempre planejei que fosse no SUS, né? Eu sabia de várias dificuldades e pequenas tudo. precisam muito também do SUS, Precisa. né? Quando eu entrei na faculdade, eu prestei 3 vestibulares em 3 semanas seguidas, né? Foram os 3 únicos vestibulares que eu fiz. 2 deles eram enfermagem e 1 era farmácia, porque só tinha farmácia lá na Bahia, em Feira de Santana, que foi onde eu estudei, ou em Salvador. Em Salvador estava fora de cogitação. O custo de Era vida longe, né? elevado e era na Universidade Federal, e isso acaba implicando em custos até de transporte, porque lá são vários campi pela cidade. Né? Nossa, Então, assim, você não estuda em um lugar só, você tem que ficar se deslocando e tal, e eu só pegava busão, ia ficar caro. Então, assim, Feira de Santana era a opção. Então, eu fiz 3 vestibulares seguidos. O primeiro em Ilhéus, né, para a universidade. Na área da saúde. Eu queria a área da saúde, porque, de fato, eu me identificava. Eu me interessei pela farmácia, porque o meu tio tinha, né, uma farmácia, hoje em dia está arrendada, mas lá na minha cidade, eu com 11 anos comecei a trabalhar lá, né? Limpar prateleira, tal, aquela coisinha assim, tímida para poder aprender até virar balconista, né? Tem um beabá. E eu me orgulho muito disso. Toda vez que eu falo com as pessoas, eu falo, olha, o farmacêutico que vem do balcão, ele tem um diferencial no trato com o cliente, né? E até na faculdade você já tem uma certa diferenciação, porque tu tem familiaridade com algumas coisas. Claro que não com a farmacologia bastante, né? Propriamente dito, porque de fato né, é uma questão mais técnica. Mas o lidar com o público é muito bom. Então, assim, com 12, 13 anos eu já estava, né, trabalhando. E aí eu fui embora da minha cidade para poder fazer o ensino médio, porque a minha cidade é pequenininha, não tinha muitas condições de aprimoramento, principalmente cursinho e tal. Então, eu fui para uma cidade chamada Teixeira de Freitas, no extremo sul da Bahia, já próximo ao Espírito Santo. Então, lá eu fiz meu ensino médio, foram 3 anos, 2002, 3 e 4. Então, 2004 acabou, no início de 2005 foi quando eu fiz esses vestibulares, em janeiro. Né? Eu lembro como se fosse hoje, porque foi uma maratona. Né? Tinha que estar em todo lugar para fazer prova. Era domingo, segunda e terça. Então, domingo, segunda e terça em uma cidade, domingo, segunda e terça em outra, e domingo, segunda e terça em outra. Caramba. Então, foi muito louco. Eu sei que eu perdi uns 3 a 4 quilos. Naquela época, fazia muita diferença. Hoje em dia, não, porque eu posso perder 3 quilos tranquilo. Mas naquela época, que eu era magrelo... ainda dá. Eu era muito magrelo. Então, assim, fez uma diferença grande. Eu acabei essas 3 semanas, assim, meio que esgotado. No entanto... Passou em tudo. Valeu a pena. Na verdade, não. Teve uma que eu perdi, que foi a da Universidade de Santa Cruz, que ela tinha prova aberta de português, questão de poesia, não sei o quê, por conta do Jorge Amado, né? A terra dele. Então, não tinha jeito. E aí, nessa hora, eu peguei. Eu perdi, até porque minha letra não ajuda. Né? A redação, eu fico torcendo para o pessoal corrigir. Mas, de toda forma, foi bom. Foi uma experiência muito interessante. E aí, eu tive que optar entre farmácia e enfermagem. Enfermagem era mais próximo de casa, era em Jequié. E também, na época, que era ali os primórdios do PSF, a remuneração era maior. Né? Todo mundo falava, não, faz enfermagem que ganha melhor, tal, farmácia, mas não tem farmacêutico. Ele era muito... A enfermagem era muito envolvida. Muito. E, assim, eu fiquei balançado, mas uma parte de mim falava, não, eu sempre tive curiosidade para entender medicamento e tal. Então, eu falei, não, vou fazer farmácia porque é uma coisa que me intriga. Eu queria pegar uma bula, né, e ler de cabo a rabo. E farmácia é mais transversal. Né? Farmácia é uma profissão que ela transita por muitos ambientes, muitas coisas. Eu creio que a enfermagem tem também vários nuances, né? Até porque hoje em dia eu convivo muito com o enfermeiro. Às vezes mais com o enfermeiro do que com o farmacêutico. Verdade. Interajo também. No entanto... eu creio que a farmácia ela é mais assim transversal. E como eu sou um cara que gosta de
de estar transitando em várias áreas, por exemplo, as minhas matérias preferidas sempre foram as humanas. E aí fala, pô, mas tu fez farmácia? Fiz. Não é porque eu prefiro uma matéria que eu tenho que morrer com elas, né? Eu vou fazer outra coisa, até porque eu preciso pagar minhas contas e talvez E eu acho que, eu não que conseguiria. essa diferença é importante pra gente saber uma área e outra, né? Sim, sim. Meu pai é professor de história, de ciências religiosas, antigamente tinha, né? Essas matérias. Então, assim, meu pai chegou a ser professor de história dos meus irmãos. Eu não cheguei a ter aula com ele porque ele ensinava na rede municipal de ensino e eu estudei na rede estadual. Mas eu sempre admirei e alguns hábitos dele eu herdei. Leitura, né? Tem uma revista mesmo que eu assino, que ela é bimestral e meu pai sempre assinou também. E aí chegou um tempo que chegava as duas lá em casa, chegava a dele e a minha. Quando eu estava de férias, eu mudava o endereço, né? E é sempre... Eu gosto dessa leitura, né? E Gostar então, do assim, papel, né? Que gosto hoje do papel. tudo na tela. Pois é, eu tenho uma dificuldade Uma na tela. né? Eu estou no momento de transição entre a modernidade e a antiguidade. O papel e a tela. Né? Que dificuldade, gente. E eu sempre fui relutante a algumas coisas. Eu vim ter um celular já, eu estava na metade da minha faculdade, morando longe, eu preferia ir até o Orelhão ligar para casa do que ter um celular, porque eu achava que o celular me deixaria... preso. Meio que rastreável, né? E eu não queria isso, eu queria ter liberdade. Né? Não era nem para aprontar, não, era só para ficar de boa mesmo. E hoje é isso, né? Você já tem aplicativo que você segue seu filho e tudo Sim. mais. Então... Agora é engraçado que naquela época era só aquele tijolinho assim, né? Que só ligava e mandava SMS. Mas, de toda forma, eu demorei. Depois que eu tive... eu fui me adaptando, mas assim, até hoje eu ainda tenho alguns hábitos. Por exemplo, final de semana, não olho. Esquece, gente, eu não ligo pro final de semana. É difícil, né? Eu tenho alguns contatos que eu até, depois que eu fui aprender, que tem como você favoritar, né? Para poder colocar no Não Perturbe e chamar. E aí tá lá, o teu contato tá lá, o da Pri, o da Sueli, todos os meus chefes, o pessoal... Que a gente tem que ligar. Ali, porque eu atendo, eu sei que é importante. Mas tem situações, né, que eu meio que desligo justamente porque, assim... É o seu momento, né? E eu sou, né, ainda dessa geração que não consegue fazer muita coisa ao mesmo tempo. O homem tem essa situação e a minha geração principalmente. É uma caixinha. Então, eu não posso mexer no celular e fazer qualquer outra coisa. Então, eu prefiro, né? Se eu vou assistir filme, eu assisto, eu não olho o celular. Porque se eu olhar o celular, eu não vou assistir o filme. Não vou lembrar, não vou prestar atenção. Né? A mesma coisa dirigir e tudo mais. Então, de toda forma... Coisas, né? doutor. Mulheres conseguem, né? Fala com o Bruno, ela consegue fazer várias coisas. Dizer, meu Deus, o filme, olha. E eu acho o máximo isso, mas eu nem tento copiar porque eu sei que eu não consigo. Então, eu sei das minhas limitações. Né? Mas, então, de fato... Fui para a Feira de Santana, né? Decidi fazer farmácia. Fui um pouco mais para longe de casa. Na verdade, ali em Jequié seria quase metade do caminho, né? E eu segui até a feira. Não me arrependo em nenhum momento, né? Eu sei que, por exemplo, o pessoal sempre questiona. Fala assim, farmacêutico. Se eu tivesse feito outra faculdade... a faculdade eu ia ganhar dinheiro, não sei o quê. Não, beleza. Eu sabia. Primeiro que, para ser sincero, uma maneira muito... trabalhosa e pouco eficaz para se ganhar dinheiro é estudando, né? Os investidores, o pessoal sabe que fazendo curso superior, você vai gastar aí 4 anos da sua vida, você vai se moldar um profissional, mas se você usar esses 4 anos para poder empreender em algo, né, interessante, você vai ter mais retorno, né? E eu já vi essa situação várias vezes. Eu conheço muita gente, né, que tem o dom... o Jucinei aqui, esses dias eu conversei também, o outro farmacêutico, Ronaldo, que são grandes investidores hoje. E você vê que estão investindo em bolsas e e você dá fica bem assim, mais meu retorno Deus do céu. Do que você trabalhar 40 horas, 30 horas, 60 horas em um lugar, a tua remuneração nunca vai chegar a ser de 1% do que um investidor desse faz, né? Mesmo se você for montar o teu próprio negócio e tal, e obviamente que a profissão lhe empodera e lhe dá as ferramentas, né? Por exemplo, eu, em algum momento da minha vida, falei, não, eu vou fazer um outro curso. Eu vou... Já pensou em fazer outro? Eu pensei, mas esses que eu vier a fazer, né, talvez, serão para questão mesmo... Não é nem para profissão mais, vai ser só por prazer. Eu sempre quis estudar filosofia, porque aí sim, a parte de humanas que eu sempre gostei, mas eu sabia que, tipo assim... Seria importante para você, né? Vai ser importante um dia, talvez. Eu gosto de estudar bastante coisa, né? Assim, aleatória, para ler o mundo. E aí eu acho legal. Mas para
trabalho mesmo, eu estou satisfeito no que eu faço. Eu sei que você ganha muito, não ganha, eu tenho uma vida simples, eu nunca tive esse grande... E eu acho assim, se no momento que eu quiser ter dinheiro e tal, eu vou investir em alguma coisa, eu vou abrir um comércio, alguma coisa. Não é necessariamente na minha profissão de farmacêutico que eu vou depositar essa esperança. Você acha que hoje dá para ganhar dinheiro sendo farmacêutico? Dá para ganhar o suficiente para viver confortável, né? Depende muito de onde e de como você faz. Por exemplo, eu optei vir para cá para trabalhar no setor público. Primeiro, eu sempre admirei muito o SUS e tal, né? Eu militei durante o movimento estudantil na faculdade, eu era do movimento estudantil e a gente defendia muito que o SUS era um sistema, né, muito interessante. Eu fiz um estágio de vivências no finalzinho do meu curso que era no SUS. Então, eu conheci como o SUS funciona de ponta a ponta. A gente teve dias de falar com o secretário de saúde, com cada esfera e depois fazer discussões e tal. E era multiprofissional. Então, assim, muito era legal. Uma galera. Tu pegava 30 estudantes, colocava numa pousada, né, 30 estudantes de várias áreas da saúde, colocavam numa pousada, dava uma semana para eles, para conhecer todo o sistema de saúde de um lugar onde tem gestão plena, no caso era Vitória da Conquista, foi o município que eu fui, mas existiam outros também no estado. Tem gestão plena? Tinha gestão plena na época, eu já não sei hoje, porque, né, de fato teve algumas mudanças. Isso foi o quê? 2009? O ruim do SUS é assim... Como muda a gestão, aí muda alguns cenários, sim, mas o SUS é encantador. Não, é muito interessante e a proposta é muito legal e a saúde pública é muito interessante. Porque assim, eu sabia que se eu ficasse na iniciativa privada, eu possivelmente ganharia mais, eu talvez já estivesse até empreendendo. No entanto, eu sempre quis colaborar para a sociedade, até como uma forma assim, poxa, a sociedade me empoderou, me deu as ferramentas que eu estudei, né, lá na Universidade Estadual. É uma maneira de você retribuir. Agora é hora de eu retribuir, né? Inclusive, eu sempre achei que deveria ter serviço civil obrigatório. Por exemplo, você estudou numa instituição pública durante 5 anos, você teria 5 anos de retorno, pelo menos isso, né? Porque o Brasil é muito interessante. E o Brasil é um país de contraste, né? Na minha época... Muito maternal, nosso país. Você pegar, tipo assim, nas universidades públicas, você só tinha 2% de alunos que eram das escolas públicas, o restante tudo era das privadas, porque eles eram melhores preparados, eles tinham melhor aparato, né? E aí só conseguiram burlar esse negócio, na verdade, pelo menos amenizar com as ações afirmativas que veio depois. Mas no meu caso eu não consegui pegar as ações afirmativas, eu entrei na faculdade um ano antes disso. Ainda era na velha guarda. Mas eu observei, quando eu me formei, a faculdade era diferente, as carinhas eram diferentes, as pessoas, o meio de locomoção, porque assim, o pessoal da escola pública tinha uma característica e o pessoal da iniciativa privada tinha outra. Né? A escola privada, os moleques que tinham muita grana, vinham de Salvador para estudar em Feira de Santana. Ia de carro, nossa, tirava onda e tal, e a gente não, passava perrengue, mas a gente era feliz. Muito! Né? Graças a Deus. Meu Deus, a melhor hora que tinha a hora do ônibus. Nossa, então assim, eu me lembro de cada situação, né? Muito interessante. Mas vivendo todo esse furdunço aí de início dos anos 2000, né? Eu entrei na faculdade em 2005, já peguei logo uma greve de quase 6 meses para poder começar minhas aulas. Eu me matriculei e aí estourou greve. Aí eu comecei a estudar, era para começar em março, comecei em outubro, né? Então assim, daí tu já tira. Nunca tinha mais férias. Não tinha pressa, né? Pois é. Você não tem pressa de formar, vamos agora para cima. Fiquei em casa um tempo, quando deu outubro fui para lá. Aí comecei a estudar por conta dessas greves, o que os estudantes acabam pagando o preço do quê? De ter que estudar janeiro, né? E janeiro na Bahia, e em Feira de Santana, nossa, temperatura lá em cima, todo mundo de folga e a gente estudando. E eu que morava longe, só dava para ir passar Natal, Ano Novo e voltar. E aí pronto, eu só ia Natal e Ano Novo. Tinha que correr atrás do prejuízo. E eu acho que eu só ia 1 ou 2 vezes no ano para minha cidade, porque eu tinha que correr atrás de prejuízo. Comecei no finalzinho a estagiar, né, na Pague Menos. Foi um estágio interessante, tal, né? Na época a Pague Menos já era uma potência, a Pague Menos tem muito tempo. E lá em Feira de Santana ela era forte. E ela tinha uma característica, por exemplo, o gerente regional lá, ele era um cara que começou sendo serviços gerais, né? E ele fez a carreira. Então, assim,
Eles investiam muito. Então, para eles era muito bom ter um estagiário que, no momento que se formasse farmacêutico, poderia voltar para ser farmacêutico RT, depois gerente, e quem sabe ir para regional, né? Eles investiam nisso e isso também eu admiro, né? Eu acho que era um bom retorno para a própria empresa. Para a própria empresa, porque a pessoa veste a camisa, né? Eu acho que se os nossos PCCRs hoje estivessem baseados nesse investimento profissional, talvez a gente tivesse um servidor diferenciado. Sim. Esses dias eu estava dialogando e eu cheguei à conclusão, né, na conversa que o servidor, às vezes, ele é desestimulado a inovar ou a buscar crescimento. Por quê? Total. Porque tem situações que te deixam assim, até atônito. Tô falando, eu acredito, né? Algumas pessoas, eu não vou desmerecer ninguém, todo mundo tem potencial e não é a formação da pessoa que vai garantir isso. Isso é ponto pacífico. Sim. Agora, quando você vê pessoas que não têm nenhum preparo, seja de talento, seja de formação, mas vai tomar decisões que podem influenciar na vida anos, né? Anos de pesquisa, anos de trabalho de pessoas qualificadas são jogados fora. E a gente tem esse problema, né? A gente tem esse problema, é um problema grave na sociedade como um todo. Se foi o meu adversário que fez, não presta. Eu viro as costas e aí, a partir de agora, zero. Eu vou tentar inventar a roda de novo. E aí, na hora que eu começo a ensinar as pessoas do jeito que eu quero trabalhar, meu mandato acabou. Se o outro assumir, ele vai dizer que tudo que eu fiz não presta e vai tentar de novo. Então, Ou seja, é um ciclo. Passos para frente, vários para trás. Infelizmente, isso eu tenho que dizer que eu já vivenciei isso em muitos lugares e eu acho isso muito terrível. No conselho mesmo foi assim crucial. Eu lembro que os 2 primeiros anos, né, da gestão eu não cheguei a completar. Eu acho que eu fui o primeiro conselheiro aqui no estado a renunciar. Né, aqui no Acre. Eita, eu fui o primeiro a renunciar. Vamos lá, né? Uma hora a gente vai saber. Sim, não, tranquilo. Eu fui o primeiro a renunciar e nos 2 primeiros anos eu lutei muito, eu era da tomada de contas, então assim, a gente tentava trabalhar em parceria com a gestão para poder entender às vezes é mal interpretado, né? Com certeza, porque o problema maior é o seguinte... às vezes você quer moralizar uma situação, aí você é visto como... Não, você é o chato, atrapalhando a gestão, você é o chato, você é o vendido, você é o que agora está querendo mudar de lado, e assim... Poxa, e lados que não existem, né? Para piorar, né? É justamente aí que chega, né? Eu sempre gostei do SUS e tudo, vim trabalhar no SUS, sabia, apesar de que eu cheguei em 2012, mas eu só adentrei mesmo no sistema em 2015. Na verdade, eu adentrei em 2014, durante o ano de 2014 todo, mas era um contrato na Casa do Índio, né? Com a Secretaria então, antes Especial de Saúde Indígena. Teve um contrato com a saúde indígena. Sim, eu trabalhei 1 ano com eles, foi uma experiência muito legal, né? Tanto profissional quanto pessoal, né? Foi uma coisa muito legal. Dessa época, assim, eu trago muitas lembranças boas, né? Eu lembro que em um determinado momento, bom que aprendi quem era a minha chefe lá do distrito sanitário era a Giza. Foi ali que eu conheci a Giza, interagia com ela e tal. E eu achei muito legal. Que foi diretora depois na CESACRE, que era responsável pelos recursos humanos. E é aí que a gente começa a perceber, e aquilo que tu tinha falado anteriormente, o Estado, por ser menor e tudo muito concentrado aqui na capital, profissionalmente a gente vai interagir, né? Em algum momento então, nós assim, vamos ter que e eu posso ter certeza, né? E a menos que ela me desminta, mas... que a nossa relação foi muito boa, e eu lembro quando eu saí, ela falou, estou à disposição, as portas continuam abertas, porque eu pedi para sair, mas porque, na verdade, eu sempre gostei de fazer transições. Você saiu porque passou num concurso? Eu estava próximo a ser convocado já. Então, eu sabia, e eu não ia querer fazer... Já era o concurso do Estado? Já era do Estado. Na verdade, do Estado da Prefeitura, porque também foi tudo muito louco. Esse do ProSaúde, que eu passei em primeiro lugar, eu nunca assumi. Né? Detalhe, porque depois, isso foi em 2012, né, que eu fiz. O ProSaúde, lá para 2013, 2014, ficou naquele limbo de se ia extinguir ou não, começaram a demitir algumas pessoas. É uma crise de identidade ProSaúde que até hoje ninguém sabe hoje em dia é público-privado, mudou até de nome, né? Mudou então, o nome, a tranquilo. gente... Aí o que aconteceu? Eu não cheguei a assumir, mas já estando aqui, surgiu a oportunidade. 2013 foi o ano dos concursos, né? Sim. Foi do estado e do município. E aí eu fiz os 2 e tal. Que foi o maior número de convocados da história, na época que nós tivemos uma comissão excelente.
né? Fiz parte da época, mas a gente chamou, acho que... Foi muita gente. E, inclusive, Muita foi gente. interessante porque, assim, em 2013 teve, depois em 2014 teve de novo. Por quê? Porque teve alguns municípios que não teve aprovados. Eu lembro que o Quinari foi um deles, né? Sim. Não teve aprovados, aí fizeram um outro certame e concurso mesmo, porque não era processo venceu o seletivo. outro, já estava vencendo Não, com não 2 estava nem anos, vencido, não. É porque não tinha possibilidade de reserva, colocar. né? Não tinha, porque assim, por exemplo, Santa Rosa do Purus não teve inscritos, então podia reabrir. Mas até hoje não abriu. Mas Senador Guiomar não teve aprovados. Foi o que aconteceu com o Sena Madureira, por exemplo, essa última vez, né? Sena Madureira não teve nenhum aprovado. Tinha vaga, tá lá a vaga, esperando, mas não tem aprovado para chamar. Aprovados, né? Então, infelizmente, mas no próximo momento eles podem pensar, né? em Foi um número incluir. expressivo de colegas contratados naquela época. Acho que a gente Sim. preencheu a questão assistencial do farmacêutico muito bem naquele tempo. E aí eu entrei em 2015, ali naquele momento, né? Era o Armando, que era o secretário, salvo engano, e eu fui lotado no CREME, né? Onde fiquei até 2018. Foi o ano que eu saí para o tribunal, e foi o ano que você Aí chegou. em 19, quando mudou o governo, e aí teve várias mudanças, eu ainda estava no CREME, mas aí depois eu fui convidado para esse desafio, para o estratégico, que foi, né? Foi inclusive ideia tua. Foi bem. E foi muito interessante, porque de fato foi muito bom. Foi um ambiente, tipo assim, trabalhei muito, suei, carreguei caixa, e carrega até hoje, não tem problema nenhum. Não tem jeito, quando a gente Mas eu entra faço... eu faço questão de dizer que foi uma experiência muito engrandecedora, porque assim, abriu mais horizontes. E aí isso abriu também os horizontes para quando veio esse concurso de 2022, eu fiz na cara e na coragem, porque nunca mais eu tinha pegado Mas livro a para estudar. experiência que você pegou ali, realmente... Teve pelo menos 4 questões que eram do meu dia a dia de trabalho. Né? Olha, questões de HIV, questões de hepatite. Olha aí, gente, questões, fica a dica, hein? Né, de gestão que eu... Então, assim... Nem só do papel, do livro. Concurso público, você não pegar e não estudar componentes da assistência farmacêutica, você não faz nem concurso. Pois é. Essa diferenciação que era importante a gente ter um enfoque maior na academia. E aí, eu falo muito em 2014, isso, eu entrei também para dar aula, né? Em 2013 professor. 2013 eu fiz um concurso na UFAC para professor substituto. Mas você ficou na FAMETA, acho que você entrou logo depois, em 2012. 14.1. Foi quando mudou para o prédio novo. A gente até teve um atrasozinho no início do semestre, porque eu entrei, foi 14.1 e fiquei até 18.1. Eu acho que foi no ano que a gente já estava saindo, que a gente dava justamente saúde pública. Sim, eu saúde lembro coletiva. Que os meninos da primeira turma, na primeira e segunda turma, que foi... Eu não tive contato direto com eles. Eu entrei, só que aí eles estavam precisando muito de professor de fisiologia. Aí eu falei, caramba, meu forte ali era saúde pública, então eu ia trabalhar nisso. E a minha habilitação é indústria, né? Porque a minha formação é clínica industrial, então assim... Eu teria um pouco mais de aptidão, em tese, para química farmacêutica e tecnologia. Então, a época que você fez ainda era o da farmacinha dos 4 para os 5 anos, já é o generalista? Era desse tempo, dos 7 semestres mais 3. No entanto, eu não tinha opção. Diferentemente dos outros lugares onde você podia fazer 7 semestres e já ser farmacêutico, eu não podia. Você já tinha que partir direto para a indústria. Eu tinha que ser 7 semestres e depois os 3 últimos. Só lembrando, gente, que em 2002, 2003, o MEC mudou, tornando, então, toda a grade como farmacêutico generalista. Antigamente eram 4 anos, que a gente fala, né, os 8 semestres. E você podia optar na indústria, análises clínicas, alimentos e os demais. Desse tempo para cá, então, você já entrou direto, já fez indústria. Eu tive que fazer indústria porque a universidade... Ela o curso, era específica. O meu curso ele foi criado numa época que eles fizeram um acordo com eles extinguiram a Bahia Farma na época, que era o tema de cooperação uma técnica, indústria, né? Eles tinham uma indústria estatal e aí eles pararam as atividades e, assim, uma maneira de justificar foi, não, nós vamos fazer uma cooperação técnica para a universidade. Aí vocês usavam todo o maquinário e tal, em tese, porque qual era a maior dificuldade? Imagina, a indústria ela trabalha em alta escala. Aí como é que eu vou fazer uma aula de tecnologia farmacêutica, fazer comprimido numa máquina enorme daquela? Quase nada a gente aproveitou, só a fama. Mas, em compensação, o que eles fizeram? O curso fez uma parceria com o LAFEP. Então, alguns estudantes faziam processo seletivo e iam para Pernambuco.
e outros iam para Fiocruz, lá para Manguinhos, né? Manguinhos, Então, né? muito Centro legal. de Saúde Só que aí a minha turma, para poder, né, marcar território, e a gente teve um diferencial de ser muito combativo, né? A gente era... E aí, o movimento estudantil tem dessas coisas, tem. né? Essa veia combativa. A gente bateu o pé e falou, não, nós queremos fazer a nosso estágio aqui, na Bahia, em Feira de Santana. Né? Aí, mas não sei o que, tal. Aí tinha muito burburinho, tinha em Santo Antônio de Jesus, uma indústria, mas tinha mal-estar de determinados professores, porque diziam que era indústria de fundo de quintal em algum momento, tinha aquela conversa, disse-me-disse, não sei se era verdade ou não. E aí, os laboratórios também. Eles tinham essa coisa. Então, beleza, Lafep e Farmanguinhos, ponto pacífico. Aí a gente uma farmacêutica entrou para ser a responsável técnica da garantia de qualidade de uma indústria veterinária, chamada Labovet, lá em Feira de Santana. Né? A Fernanda, uma profissional excelente, né? Uma menina prodígio, e aí a família toda prodígio. Aí a Renata, que era irmã dela, era da minha turma, e falou, ó, minha irmã tá lá, tal, e tem condições da gente estagiar lá. Aí falou, quem vai pra Lafep ou vai pro Rio, porque a galera baladeira foi pro Rio, óbvio, né? Que queria, não iam deixar de... 4 meses longe da família, recebendo, né, até incentivo para poder estar lá zoando. Né? Então é fato. E os mais... Estágio a estágio. Invocados foram pro Lafep também. Por quê? Porque nós, no Lafep... Que queria mesmo diferença. fabricar. E de fato, né? Eu não lembro, não sei, hoje em dia a gente perde um pouco o contato, né? Eu lembro da música do Oswaldo Montenegro, né? Quando fala assim... Há 10 anos atrás, né, quem eram os seus amigos, que é que hoje você não fala mais. Você falava todo dia e não fala. De fato, eu tenho vários colegas que eu guardo no coração, mas eu não tenho tanto contato, né? Mas, o carinho continua mesmo. A gente tem um grupo no WhatsApp, mas não é tão utilizado. Podia ser melhor utilizado, mas eu lembro de vários momentos, a gente viveu muitas aventuras. E algumas delas foi justamente no estágio. A época de faculdade é melhor. Nossa, isso aí, acho que é a época mais legal, assim, que eu já tive até agora, né? Eu estou caminhando para os 40, então eu posso dizer que essa minha fase aí, que é a fase dos 20, foi a fase mais louca. Acho que de todas, foi muito legal. E assim, no final das contas, a gente estagiou na indústria veterinária e foi muito legal. Eu fiquei no setor de controle de qualidade, né? E a gente fazia um tour, aí tinha as vacinas bacterianas, as vacinas víricas e tinha também o controle microbiológico. E a gente ia e vivenciava aquilo. A gente chegava de manhã, aí entrava, né, nas antecâmeras, tomava banho, botava aquela roupinha, ia lá, depois saía, tomava banho, ia almoçar no refeitório com a galera. E foi ali que aconteceu um lance muito doido, porque eu ganhei 20 quilos em um ano. O que tu aprontou? Eu saí de 60 quilos no fim da faculdade para 80. Meu Deus. E foi justamente quando a vida começou a melhorar um pouquinho, porque o bandejão da faculdade era até bom e eu comia e tal, mas o bandejão da indústria era mais legal. Né? Aprendi a fazer... Nunca mais esqueceu o bandejão da indústria. E aí, quando começou os outros estágios, eu podia ir para casa às vezes e tal, então a gente acaba melhorando. E aquela angústia toda passou mais, né? O consumo de miojo... diminuiu. Compulsório diminuiu, então foi tranquilo. Aí eu peguei... Melhorou a comida. Aí pronto, aí basicamente foi quando eu fiquei com peso, que até hoje eu meio que ainda oscilo, né? Mas foi muito interessante esse momento. Então, assim, essa parte uma experiência boa nessa área. Muito boa. E aí, eu dando aula... Esse controle de qualidade te ajudou hoje? Não, me ajudou. Na verdade, me ajuda muito em vários momentos. Eu lembro que... Porque, assim, querendo ou não, uma experiência que você faz no laboratório, ele tem um ar, assim, de proteção, né? Você faz a experiência de maneira que os fatores adversos não interfiram. Não interfiram, não. E agora, quando você vai para a vida real... Aí já era. A gente vê teor de umidade. Eu lembro que a gente usava um reagente lá, uma maquininha de Carl Fischer. Aí utilizava uma microseringa. Eu nunca tinha visto um negócio daquele. Era de ferro. E ela pegava 2 microlitros para poder colocar, para fazer a padronização ali, para a gente calibrar, para depois avaliar as umidade do produto. E quando o seu Bernardo, que era o químico, nossa, uma pessoa maravilhosa,
me falou o valor daquela seringa. Eu falei, não, seu Bernardo, não vou pegar, não. Era R$2.000 uma seringa daquela. Se eu deixo cair uma seringa daquela, 2 conto. Eu não tinha. Eu ganhava 200 conto de bolsa na Pague Menos, mais comissão, né? E aí eu ganhava... Minha comissão eu sempre ganhava bem, graças a Deus. Mas a bolsa era R$250, era muito pouquinho. Meu né? Deus, eu tenho que descontar. E aí, meu Deus, como é que eu ia pagar esse negócio? Então, assim, eu pegava com medo, mas foi muito legal. A gente usava vários aparelhos e tal, e foi ali que a gente viu, né? Fora daquele ambiente ali que é muito... Na faculdade o ambiente é todo controlado, e na vida real nem tanto. Nem tanto. Né? Então, foi muito interessante. Eu acho que essa é a diferença que a gente coloca, às vezes, para os colegas, é isso, assim, nós estamos aprendendo o que é o certo. Sim. E fora... Você vai fazer e vai tentar aproximar o máximo possível daquilo. Do certo. Mas assim, você já tem que deixar a pessoa avisada. Nem sempre vai acontecer, para você não se frustrar. Acontece muito profissionais se frustrarem, porque assim, imagina, não, eu vou fazer, né, eu vou descobrir uma droga que vai curar determinada coisa, eu vou ser o maluco lá do Breaking Bad. Não é assim. A faculdade, né? A gente tem aqueles memes, né? Expectativa e realidade. Às vezes a expectativa é, né, descobrir a cura de uma doença. A realidade é você se ver no balcão da farmácia vendendo crédito de celular, por exemplo, né? Que eu acho que é o que frustra alguns colegas, justamente falar assim, eu tô aqui para me dar uma orientação e eu tenho que fazer outra coisa. E assim, isso me remete, né, a outro momento, que foi quando eu me aproximei do sindicato, que foi justamente de 2013 para 2014. Conheci o Jucinei, uma pessoa maravilhosa, né, que já esteve aqui. E ele é um cara bom, eu sou fã dele, ele sabe disso, né? E, acho que todos nós. Nossa, ele é um cara maravilhoso. Assim, eu via a luta dele, via como era em Glória e falei, não, a gente tem que dividir esse fardo. Eu costumo falar que é tudo aquilo que ele falou aqui mesmo. Ele é daquele jeito. Tem que ser assim. Como que você não valoriza? E ele é assim. Ele é um inconformado, né? Ele nunca se conformou e de fato ele tinha razão em praticamente tudo, mas ele chegou a um ponto que ele se envolvia emocionalmente, ele ficava enfurecido, ele brigava, batia em mesa e tal. E esse tipo de coisa desgasta. Chegou um ponto que ele saiu fora e não quis mais. Ele não aguentou. E aí, essa tua experiência com o sindicato? Para mim foi interessante, mas eu te digo uma coisa, Rosana, e assim, eu espero que os colegas... Porque tu veio do movimento estudantil e tinha tudo para colaborar mais com o sindicato. Sim, quando eu cheguei no sindicato, eu percebi primeiro que, infelizmente, o sindicato era composto basicamente por pessoas que atuavam no serviço público. Até porque tem mais disponibilidade, né, de tempo e tal. E naquela época ainda, o pessoal da iniciativa privada tinha um certo quantidade conforto, também era bem menor, pequeno, né? Tinha um conforto de achar assim, eu prefiro trabalhar e acumular cargos, então não tenho tempo a perder com o sindicato. Sim. E hoje a realidade é outra, né? Que a gente falava, a gente já tinha advertido, não que eu enxergasse o futuro de uma maneira sobrenatural, mas é porque é natural isso. É porque você veio de um grande centro e trouxe essa tua realidade, toda essa tua experiência para esse mundo nosso, né? Que não é que é menos, mas é ele é menor. A escala... ela acontece reduzida, de uma maneira Aqui reduzida. É mais focado, inclusive. Porque assim, eu até brinco toda vez que as pessoas me perguntam, principalmente lá na Bahia, na minha cidade ou em qualquer outro lugar, falam assim, você mora em Rio Branco, como é que é lá, morar no Acre e tal, na capital e tal? Você mora na capital? Eu falei, sim, eu moro na capital, mas eu já conheço 19 municípios do estado, só faltam 3, né? Daqui a pouco já conheço Eu conheço todos. E assim... E gosto de todos, gosto de tudo aqui. Porque cada um tem a sua particularidade. Eu me senti muito bem acolhido, né, no estado. Que bom, isso é sinal que você não vai embora. Não, eu não pretendo. Até porque naquele momento tu me perguntou de voltar. Eu voltaria se eu fosse voltar para a época que eu morei lá na minha cidade. Mas eu não consigo mais. Quando eu chego lá, são outras pessoas, né? Então, assim, os meus pais estão... já entrando na terceira idade, e aí isso me angustia um pouco de ficar longe.
Acho que é uma preocupação nossa. E aí eu vou tentar trazê-los para perto, ou estar mais presente, mas eu não consigo me imaginar voltando para lá, assim, simplesmente. Por quê? Eu tentei construir uma carreira e estou construindo aqui, graças a Deus. Aqui nos dá essa possibilidade. Dá essa oportunidade, porque eu sempre quis trabalhar no SUS, mas eu não queria ficar com... Lá a gente chamava de REDA, que é Regime Especial de Admissão, que é aquele contrato de 2 anos que você pode renovar por mais 2, que geralmente é um mandato de um político. E eu não fiz enfermagem também por outro motivo, e agora eu me lembro. E esse era claro na minha cabeça. Eu falei, eu não quero ter cargo político, eu não tenho que ficar puxando o saco nem balançando bandeira para ninguém. Isso. E aí, querendo ou não, o pessoal do PSF era assim. O cara te colocava, daqui a pouco ele queria que você fosse secretário de saúde, né? Ou que tu ficasse ali em alguma diretoria, mas em compensação é político. E eu, graças a Deus, eu tenho autonomia. Claro, tenho minhas preferências, tenho meus candidatos e tudo mais. Normal. No entanto, isso não está vinculado ao meu trabalho, né? Eu tenho carreira... Não depende, né? Não dependo. Eu faço a minha carreira e eu nunca tive essa pretensão de, por exemplo, mesmo sendo servidor de carreira, eu poderia muito bem querer um cargo comissionado ou alguma coisa do tipo, né? Mas não, eu prefiro manter imparcialidade. Sempre no que eu tenho trabalhado, está dando certo, tranquilo. Não é que a gente não depende, a gente depende de políticos de uma maneira bem informal, às vezes de uma maneira direta ou indireta. Porque, afinal de contas, eles constroem nossas políticas. Não, né? sim, a gente vive em função... Eu acho que a gente tem uma responsabilidade muito grande, principalmente no estado do Acre, que depende totalmente disso. Mas de você fazer essa carreira, seja a carreira de quem escolheu no balcão, seja a carreira de quem escolheu no seu consultório, seja a carreira pública, você fazer sua carreira e você não depender de novas políticas para você sobreviver a isso, ela... Sim. É porque a gente, agora que eu estou atuando na vigilância, tem um termo que o pessoal mais antigo usa e eu acho interessante, que é a ingerência política. Eles falam assim, não, isso aqui é uma situação de ingerência política. É quando a política tenta influenciar nas decisões que são técnicas e que são ali gerenciais. Então, é uma ingerência. Quando a política... Então, eu nunca quis estar passiva a isso. Então, assim, por exemplo, lá no CREME, a gente... Era recurso federal, né? Muita grana envolvida, os medicamentos muito caros. Obviamente que eu não poderia ceder a uma pressão, por exemplo, não sei quem é deputado. Tudo bem, mas é um usuário do SUS como qualquer outro e vai ter que aceitar. Eu costumo dizer assim, como uma que montou aquele creme, quando nós montamos, inclusive, porque o nome creme se diz porque é o componente, é um centro de referência dos medicamentos na época excepcionais que hoje são especializados. O que é ali a nossa diferença? 70% daqueles medicamentos são de recursos federais. Então, assim, você não dependia, entre aspas, né, 100% do governo estadual para a gente poder gerir aquilo dali. Então, é uma experiência bacana. Eu falo para todos os colegas que possam passar um dia pelo CREME, que é um setor, é uma farmácia... de dispensação de medicamentos de alto custo e que tem protocolos de uso. Então, assim, eu acredito como depois o estratégico, como você falou, que são para as doenças, né, como malária, hanseníase e demais, que é uma experiência ímpar, porque você tem que saber aquilo que você está dispensando. Sim, e são produtos que dificilmente tu estuda na faculdade, por exemplo. São produtos que nem alguns médicos têm conhecimento, porque geralmente é de alguma especialidade doenças ou de alguma raras, localidade, né? Por exemplo, uma área endêmica. Por exemplo, a malária aqui. A malária aqui é uma coisa que não é tão comum em outros lugares, né? Aí, leishmaniose já tem em alguns lugares aqui, mas lá no Nordeste, por exemplo, é mais forte em alguns lugares do que aqui. Febre amarela e tudo mais. Então, assim, tem muita coisa que a gente... às vezes, e aí a minha frustração, algumas das minhas frustrações no serviço público é que assim, a gente tem um mundo pela frente, mas a estrutura, a necessidade e a demanda te engole. Então, às vezes, assim, por exemplo, o creme, eu passei um tempão no creme, mas eu não consegui fazer o que eu queria, que inclusive eu sei que é um sonho compartilhado nosso, que é o serviço farmacêutico lá dentro, né? É poder fazer o acompanhamento farmacoterapêutico. Lá é o local perfeito de implantar a farmácia clínica. Ideal. Se tivesse, por exemplo, um curso de farmácia hoje, né, de uma instituição pública, o CREME era um laboratório perfeito para o pessoal quando estivesse estudando atenção farmacêutica. A parte da evolução farmacêutica, a farmácia clínica, ela já vem no protocolo. Sim, já está previsto. Já está previsto. Está tudo amarradinho, então, né? Tu nem vai precisar ficar fazendo planos muito grandes, você só precisa executar. E aí outro mal também que me angustiava muito, porque assim, é mais fácil determinados
profissionais colocarem o paciente contra outros ou profissionais contra profissionais, do que admitir que está pulando, está favorecendo o interesse comercial ao invés da saúde pública, né? Porque... E não tem como, gente. O protocolo federal, protocolos não, e você outra, tem que seguir. Não dá para se iludir. As pessoas acham que os recursos públicos são infinitos e não são, né? A Casa da Moeda ela imprime o dinheiro, mas ela tem que ter um lastro. Ela não pode imprimir aleatório para falar, não, o Brasil tem dinheiro para gastar. Não é assim. Então não pode. O governo é rico, tá? Mas só por isso vai ficar jogando dinheiro fora? Não vai, até porque não é. É ilusão. O governo é deficitário. Rico assim, como a gente imagina. Né? A única coisa que o governo consegue fazer é terminar no vermelho e iniciar o outro ano no pensando azul, naquilo que você tem que pagar. O vermelho ficou para trás, mas assim, tem dívidas e dívidas. E é esse tipo de pensamento que faz o Brasil ter uma dívida externa que nunca acaba. Nunca. Hugo, essa experiência que você teve, então, tanto dos componentes, assistência farmacêutica, controle de qualidade, o que te ajudou isso hoje para a vigilância sanitária? Isso é legal. Porque é um outro... eu estou vivenciando, agora vai fazer... Um mundo bem específico, como você falou, de gerência, né? São 10 meses de vigilância sanitária. Então, assim, eu tenho convivido com pessoas maravilhosas, né? Pessoas que já têm uma experiência muito grande, né? O núcleo de medicamentos, que é onde eu trabalho. Dr. Marcos Absolan é o próximo a ser entrevistado no nosso podcast. Dr. Marcos, ele é um oráculo, né? Eu sempre vou lá, converso com ele. Ele é um cara muito gente boa. E toda a galera ali, eles já têm uma experiência muito grande e eles sempre falam, né, de várias fases que viveu a vigilância sanitária. Eu tenho colegas que têm 40 anos de serviço, então imagina, né, 40 anos. Gente, eu passei no concurso para vigilância sanitária. A pessoa aí, cadê E eu fui para assistência farmacêutica. Você vê como é que era o mundo, mas são momentos, né? São momentos, olha aí, mas o Hugo tá lá, então vai nos representar, vai fazer isso. Hoje eu vejo, por exemplo, na área da manipulação, você tem o farmacêutico fiscal, mas assim, ele é o fiscal melhor qualificado para fazer aquela inspeção. Tanto que até a própria Anvisa, ela titubeia quando pergunta assim, mas vigilância sanitária para fiscalizar farmácias, drogarias e tal, só pode farmacêutico? Aí a Anvisa tem um documentozinho que eu vi que não é bem... É um posicionamento deles... É uma recomendação deles. Que diz que não. Drogaria e tal não tem problema. Agora, farmácia de manipulação é fechado. Ou é farmacêutico ou não é. Como? Me diga, Rosana, tipo assim, que profissional tem know-how, né, técnica e ciência para poder fiscalizar ali uma dinamização, por exemplo, da homeopatia? Outro profissional que não seja farmacêutico? Não tem. Não tem. Desde a época lá de trás, quando teve a divisão entre farmácia e medicina, foi justamente por conta disso. Porque os médicos que eram bons em diagnosticar, eles não eram tão bons em preparar. E os melhores em preparar já não se identificavam muito com o diagnóstico. E foi aí que abriu. Que teve essa divisão, né? Realmente. Então, assim, é claro. Mas, aí vem... A época que as boticas deixaram de ser boticas por isso. O diagnóstico teve que se separar. E aí vem a situação que hoje em dia deságua em tudo. Você abre, né, essa questão, mas fica egos feridos. E assim, infelizmente, tu sabe que os profissionais, eles têm, né, uns mais, outros menos, inserção, poder político, organização e volume. Hoje a gente está com um contingente aí chegando a 1.000 farmacêuticos, né? Nós já estamos mais perto de 1.000 do que antes. Mas eu sou farmacêutico 286 daqui do estado. Nem te né? conto mesmo. E eu cheguei... Não, ele me fala... não contar a idade. Ainda bem, né? Porque depois falar do Tiara e do Liberado, pronto, zerou. Zerou, pronto. Mas aí quando a gente pensa, eu sou 286, isso de 2012. Nós estamos há 12 anos, agora a gente já triplicou esse quantitativo. Em um tempo muito curto. E tinha tudo para já passar dos 1.000, porque já teve muita gente formada aqui, mas o que? Tem o êxodo. Muita é natural as pessoas indo embora. Sim. Inclusive, eu fiquei muito feliz em saber que uma aluna minha, né, uma ex-aluna, no caso, hoje em dia uma colega, a Micaele, ela tá na Bahia, né, gerenciando uma regional de uma rede. Grande abraço para Micaele. E o meu primo, que formou em farmácia, o filho do meu tio, que tinha drogaria, né, que foi a minha inspiração para poder... Ele se formou lá na UFBA e agora está trabalhando, e ela é gerente da regional dele.
Aí eu falei, tá vendo como é que o mundo gira? O mundo gira. É toda uma situação. Às vezes a pessoa fala, poxa vida, você foi pro Acre e tal, você podia muito contribuir aqui na Bahia. Eu falei, não, eu tô contribuindo pro meu país, né? Pra começar. E o Acre me acolheu muito bem. Isso eu não tenho que reclamar. E do Acre, eu posso te dizer que daqui também tem vários profissionais que fazem trabalhos que são referência para o restante do país. E do mundo. E do mundo. Né? A gente tem muita gente. Então, assim. Muita gente boa. A gente tem que entender e tirar. Porque tem algumas paixões, aquele barrismo, às vezes o pessoal tem esse lance. E cada dia que passa, algumas mazelas da sociedade tá ficando mais aflorada. E assim, eu tento sempre amenizar. Hoje em dia, acho que com os fios brancos, né, que vão surgindo na nossa vida, vem trazendo também um pouco mais de parcimônia. Eu penso assim, poxa, para que eu vou polarizar mais, né? Vamos entender, tipo, começa aquelas piadinhas, baiano, não, tranquilo, tu pode ter essa imagem de baiano. Eu sempre tirava por menos quando o pessoal falava assim, baiano é preguiçoso, e tal. Eu falei, mas eu vim trabalhar. Me permita fazer diferente, não é? Então... Vamos conheça um baiano de verdade, tu conhece quantos, né? Porque, poxa, você tem que pegar uma amostragem, né? O acriano, tem gente que fala assim, o acriano, não, você não pode dizer o acriano só pela quantidade de pessoas, tu tem que conhecer muita gente, porque o acriano é muita gente, é um povo que pelo menos a gente chega aí à beira de 900 mil pessoas diferentes. E uma pessoa só não pode, ou até 10, 15, 20, ela não pode representa. Ela não pode ser vista como uma única que todos vão ser iguais, até porque nós somos muito diferentes. Só né? Quem ganha com esse negócio de fazer fazer essas caricaturas dos indivíduos é quem quer promover divisão. O Hitler fez isso. O Hitler fez isso lá na Alemanha. E quem tiver curiosidade, dá para dar uma olhadinha nos cartoons que ele promovia com os judeus. Eles começaram a pegar no pé, principalmente do tamanho do nariz dos judeus, porque de fato eles têm uma, né, os árabes, pegava no pé com isso e tal. E começou a ridicularizar. Todo mundo que ridicularizar alguém, na verdade, ela... Primeiro, para começar, essa pessoa... É uma maneira de dividir. Ela se incomoda, né, com os outros. Então, ela se incomoda com o bem-estar dos outros. Os judeus é um povo bem-sucedido, né? Principalmente, você pode ver, os grandes mentes, todos têm raízes judaicas. E isso é uma promessa bíblica, né? Um povo que prosperou. Que está ali, que Jeová, né, deu a terra para eles e tal. Né? Mas, obviamente, não é um povo perfeito. É isso que o pessoal tem que entender. Fica nessa briga toda, mas não, eles fizeram muita besteira. E lá a própria Bíblia diz que eles iam pagar preço. Tanto que quase ninguém que saiu de lá do Egito entrou em Canaã. Nem Moisés, porque vacilou, fez besteira, rodou. Um monte de gente. Eles passaram 40 anos. Isso demonstra claramente que se você não seguir com aquilo que é o certo, você fica para trás. E outra, se você foi certo hoje, não quer dizer que você vai ser certo o resto da vida. Há muitas maneiras de você se perder em meio a situações assim de boa vontade, né? Dizem que de boa intenção, né? O inferno tá cheio. Tá cheio. E é mais ou menos isso. E aí eu lembro de uma situação, né? Porque a gente já interage há muito tempo e tal, mas eu lembro de uma conversa que a gente teve antes e depois, e que a gente sempre rememora que, assim, quando foi que a gente se tornou adversários políticos? Primeiro construíram uma narrativa, né? Fizeram... Foi um plano muito bem pensado, assim, a 4 ou 6 mãos, talvez, mas, de toda forma, eu me vi envolvido nisso, né? Em determinado momento, com outras pessoas, né? E, assim, hoje eu percebo, todo mundo tinha um motivozinho, e eu não tinha individual. Motivo. Individual. E outra, não era aquele vendido. Tipo assim, a Suzana é perseguidora. Mas qual foi a perseguição? Não tinha. Mas essa moda pegou. Eu sempre pergunto isso. Eu já falei, tá no meu podcast, falo assim, quando falarem assim, pergunta qual foi a situação. Pois é, assim, porque aí depois que eu fui ver, não sei quemzinho foi demitido de determinado lugar. E a culpa foi minha. E a culpa foi dela. Não sei quem. Aí, verdade, foi isso. Ou essa pessoa, ela cometia coisa, ou ela fazia... É, né? Porque, às vezes, assim, é melhor para você justificar o erro que você fez colocando na culpa nos outros. Pois é, só que o problema é que era muita gente com insatisfação, né? Que encaixava. E aí, para arrematar, aí falaram, não, precisamos de um representante ali da academia, não sei o quê. Aí, construíram uma narrativa, né? Que colou. Colou. E eu acabei entrando nessa, por quê? Porque, querendo ou não, era meio que um lance familiar também, né? Sim. Então, eu falei, não, eu vou ter que me pronunciar. E aí depois, quando as máscaras caem, quando a situação vem à tona, né? Aí você fala, que besteira.
né? Quanta coisa, tipo assim, era muita infantilidade, mas de tudo tem um lado bom, né? Tudo isso traz um lado bom. Para mim foi muito bom. Hoje eu vejo assim... porque para você poder enxergar quem são, né? Viver tudo aquilo foi importante porque, assim, no momento certo, as coisas aconteceram, né? No momento certo. Então, e assim, eu acho que é isso, assim, você não precisa ter pressa. Não, a pressa é inimiga. Tanto da perfeição... o pessoal fala muito assim, mas você não vai atrás de fulano que falou não sei o que, não precisa. Não, porque vem. Nós somos prova viva disso, né? Menina. A gente não, assim, eu não procurei trabalhar com você, você não procurou trabalhar comigo. Dia a gente teve que trabalhar junto, tem que sentar e conversar e dizer... E tá tudo certo. E assim, e a vida foi mostrando. Sim. A gente não tem que chegar e dizer... Fulano, deixa eu te provar que eu não fiz isso com você, ou deixa eu te pedir desculpa. Não, até porque quando a pessoa inventa uma história dessa contra você, né? Ela fala mais dela, né? Ela fala mais dela e também, assim, é um conjunto. Naquele caso, foi um conjunto de coisas que gradativamente foi vindo à baila. É porque eles tinham um objetivo. Sim, tinha um objetivo traçado, mas foi um planejamento estratégico. E aí, um pegou a informação do outro e falou assim, vamos usar essa porque... Sim, foi tipo assim, eu preciso saber quem tem bronca com ela que nós vamos resolver. E aí agora, você tem uma bronca, eu tenho uma bronca. Sim. Eu não tenho. Tá, mas alguém que tu gosta tem, então tu vai ter que ir. Foi tipo isso, né? E aí eu fiquei nessa situação, mas graças a Deus, inclusive naquele dia que eu declarei apoio, né, que foi justamente quando teve aquela segunda eleição, né? Foi a segunda eleição da... já foram... Né? E agora já vai ter de novo, né? Já vai ter de novo agora. Inclusive, a primeira eu não tinha conseguido votar, aí eu fui, perguntei por quê. Aí eu votei na segunda, porque que eu não consegui naquela... Porque não mandaram assim, apareceram umas coisas lá malucas que eu tentava justificar. Poxa, até então eu era conselheiro, não tinha como meu cadastro estar errado. Mas, de toda forma, né? Esse sistema eletrônico também não é o mais legal. Mais adequado. Mas não sei também como é que a gente vai conseguir dia a gente equacionar vai isso. Mas, de toda forma... eu entendi que toda aquela conjuntura que existiu, ela foi construída para poder dividir, né, a classe. Polarizar, né? Polarizar, para poder viabilizar uma oposição, porque até então não existia. Né? Então não tinha, e aí foi essa situação. Então, assim, Sandra, foi muito louco. Teve situações desagradáveis? Teve. Né? Infelizes teve várias, né? Eu me lembro, e quando tu relata algumas coisas, eu falo, caramba, eu não vi isso, mas assim, porque às vezes você não olha... Quando você tá no... você tá no meio, você não presta atenção muito. Você presta mais atenção no teu adversário do que no teu... Essa tua experiência do conselho? Foi uma experiência interessante. Eu vou te dizer, trabalhar a gente acabou não falando da experiência do sindicato. Tu estava no sindicato e no conselho? Eu fiquei nos dois. Chegou um momento que eu entrei em um primeiro, depois entrei no outro, fiquei nos dois, até que eu... Tu acha conflitante? Eu acho que em alguns momentos pode ser. Pode ser conflitante, sabe por quê? Ajuda muito, mas em alguns momentos... Porque o conselho ele é uma autarquia, obviamente, mas o conselho ele é uma extensão do Estado. Ele tem uma responsabilidade... Ele tem uma regulamentação própria. E ele é muito mais punitivo do que propriamente orientativo. Né? Não, porque eu falo do conflitante porque me vi também em alguns momentos que era assim, eu estou ali no conselho fazendo valer uma legislação. Sim. E o sindicato está para o profissional como o profissional está para o sindicato. E em alguns momentos o sindicato vai ter que entrar ali e dizer assim, você está punindo, mas está errado. Sim. É aí que tá. A situação que eu achava conflitante e de fato era, é se eu continuasse no sindicato... Porque você discorda da legislação também. Sim. Se eu continuasse no sindicato e eu concorresse novamente, eu acho que aí seria uma situação que poderia me deixar num dilema. Por quê? Porque uma coisa... Eu era do sindicato, mas entrei no conselho. Praticamente a eleição aconteceu na mesma época. Então, assim, um não interferiu na outra. A outra poderia ter interferido, mas eu já não entrei. Né? Eu renunciei de um e não entrei no outro. Então, eu saí de ambos. No entanto, por que eu falo isso? Porque eu poderia usar o meu cargo de conselheiro na hora de avaliar algum processo, alguma coisa, para poder aliviar ou passar pano para alguém e lá na frente o sindicato, né, se beneficiar por isso. Ou o contrário. É porque, assim, a visão de sindicato é essa. Você vai defender o colega. Sim, o sindicato, ele defende
ele O defendia o trabalhador. profissional. O trabalhador, né? isso. A gente costuma dizer, e eu lembro que eu fiz um curso que o ministrante ele sempre falava. Ele falava, ó, o sindicato, o conselho protege a sociedade do mal profissional. Já o sindicato protege o profissional da má sociedade. Certo? Porque, de fato, acontece. Só que a gente fica pensando Exatamente só que o mal assim. é o outro, mas a gente tem que lembrar que o mal pode ser a gente. Por exemplo, o farmacêutico. E eu já te falei, tu já pagou muito preço por achar assim, farmacêutico é gente boa. Não, tem gente ruim em todo lugar. O cara que é farmacêutico, Tive que aprender. A duras ele penas. pode ser farmacêutico. E tipo assim, eu sempre admirei esse teu entusiasmo com, farmacêutico e tal. Você sempre gostou de abraçar todo mundo que é farmacêutico, mas tem muita gente mau caráter que é farmacêutico. Entendeu? E no final das contas, quanto mais farmacêutico tem, maior essa amostragem. E aí, acaba pagando preço por isso. Então, assim, o sindicato vai defender só porque é farmacêutico. Todo mundo é bacana, até que me provem o contrário. Mas, realmente, o que a sociedade hoje está colocando, não sei se para você também ficou nisso, até o momento que você até renunciou, porque, assim, fica parecendo que todo mundo é malvado. E aí você tem que estar procurando um bonzinho. Sim. Eu, na verdade, no momento que eu decidi a renúncia, primeiro foi para não ter que me candidatar de novo. Né? Lembra que então tinha aquela situação foi uma fuga de ir para federal e tal, e outra... Eu matei 2 coelhos numa cajadada só. Eu não estava muito satisfeito com... Porque, assim, você trabalha muito, né? Você se desgasta. Eu sou da tomada de contas, a gente sabe 9 horas, 10 horas da noite, várias vezes saindo de alguns do colegas conselho. nem sabem, mas eu sou da comissão de tomada de contas. Quer dizer, fui, né? Porque acabou há uns meses atrás. Pois é, mas quando retornar às atividades, talvez, né? Retorne para isso também. É um castigo. Você colocar a pessoa na tomada de contas, você está dando castigo para ela. Mas também é uma oportunidade de aprender. Eu aprendi muito, mas eu vi que eu não conseguia mudar muita coisa. Porque, assim, primeiro, para você mudar, e assim eu digo, não desistam da política. Quem tiver interesse... A política classista ela é importante. A política, na verdade, a política em geral, partidária, classista, ela tem uma contribuição à sociedade muito contribui forte, tudo. Né? A sociedade ela só caminha se tiver a política. O problema é que os rumos que a gente toma não depende só do indivíduo, depende do grupo. E como a gente construiu um grupo baseado numa mentira, não tinha como se sustentar, né? Porque, assim, toda construção ela tem que ter alicerce. Se você pode construir em capacidade técnica, você pode construir baseado em cooperação de ideais. Agora, quando você usa subterfúgios, engana, tal, aí começa. E aí eu lembro do Jucinei mais uma vez que ele falava uma coisa que eu nunca esqueci. Ele falava assim, muito malandro junto se atrapalha. E é justamente o que acontece. Você coloca 2, 3 pessoas que têm um ego maior do que os outros e que faz de qualquer coisa para poder ter o poder, daqui a pouco eles estão se matando, né? É como uma jaula de ratos enclausurados. Em algum momento um vai comer o outro. Isso aí é fato. E foi o que acontece. E aconteceu. E eu, no meio daquela situação toda, falei, caramba, eu que sempre tive ideais, tenho princípios, né? Não sou perfeito, não. Cometi vários erros e vou continuar cometendo. Nós somos humanos e temos muitos problemas. Tenho que cometer erros, até porque eu só consigo crescer assim, né? Eu só consigo evoluir errando. Sim. Mas eu não erro porque eu quero. Eu erro porque eu quero acertar. E assim, eu tô buscando acertar. Não sei aonde, né? Tipo, tu tá olhando o alvo ali e tal. Tu acerta? Sempre? Não. Erro mais do que acerto, talvez. Mas uma hora eu vou acertar mais que erro. Então é isso. Agora eu só não posso parar de tentar. E é justamente daí que eu falei, eu vou contribuir, só que eu vou contribuir de outra maneira. Eu falei, a minha profissão, eu acho que eu vou contribuir mais exercendo ela do que regulamentando e defendendo. Tem vontade de voltar? Para o conselho? Não. Ou para o sindicato? Não enquanto... para nenhum dos dois enquanto cargo eletivo, para ter que depender de voto. Agora, consultivo, alguma coisa do tipo, era diferente. Por exemplo, o conselho é um órgão que ele existe, não é só conselheiros, existe outras situações. Outras maneiras de você outras maneiras de participar. Então, assim, eu não desisti da minha profissão, então, obviamente, que eu estou inscrito e tenho... E exercendo. E estou em plenos poderes, eu gosto de direitos, né, de prerrogativas. Mas eu não vejo... É porque, assim, para alguns a visão é essa, né? Tipo, renunciei, tu deveria estar até sumido do mapa. Não era para você estar aí ainda. A renúncia, ela tem É como perder na eleição. O pessoal às vezes olha e fala assim, o que tu ainda está mexendo com isso? É porque as pessoas acham que a gente participa por participar, ou por ego, por vaidade. Não, a gente tem ideais. A participação por ideais. A gente quer ver as coisas acontecer.
Geralmente, e tem um E cantor... os antigos ainda estão, porque os novos não assumiram o seu papel. Pois é, não tomaram alguns espaços. E assim, eu tive um papel na faculdade, eu sempre tentei, né, pontuar, e qualquer um dos meus alunos, eles vão poder dizer se é verdade ou não, que eu sempre falei, ó, vocês têm que assumir as rédeas da profissão. Vocês são o futuro, né? Quando a primeira turma formou, eu falei, ó, existiam muitos acrianos que eram farmacêuticos, né? E é o que Mas eu falo hoje, esses colegas farmacêuticos deveriam estar acrianos assumindo. mesmos, farmacêuticos acrianos são esses que são formados São aqui, esses no que são solo formados, sim. acriano. O cara pode até não ter nascido aqui, mas ele estudou aqui, ele conheceu a realidade aqui, ele estagiou aqui. Esse indivíduo, ele é um farmacêutico Ele sabe acriano. das Ele não é só um necessidades acriano. locais. Justamente, porque, por exemplo, eu cheguei sem saber. Eu aprendi na tora. Estou aprendendo ainda. Nas necessidades. As necessidades. E gosto do que aprendi. Muita coisa eu revejo, que eu já errei. E olha que engraçado que eu já passei por todos os componentes, né? Já. Eu estava Já primeiro básico. no básico, no estratégico, no especializado, na parte hospitalar também. E ainda fiz uma participação na subsecretaria da Saúde Indígena, que já é um negócio que anda ali caminhando. Que é mais uma ou outra menos. área técnica importante. Outra área e que tem políticas bem definidas para elas. Sim. E que uma das coisas também que me fez sair um pouco antes de ser convocado de lá, uma é que eu não queria, né? Eu sempre gostei de fechar o ciclo. E segundo é que eu percebi que era subutilizado, que o serviço, o sistema é muito bonito. Né? A Secretaria Especial de Saúde Indígena, ela tem toda uma política muito legal. Política muito mas bem estabelecida. Por questões muito assim particulares do conselho que eles têm, que é o CONDISE, se eu não me engano, que é o conselho lá do distrito, tipo que as lideranças, né? Várias lideranças resolvem algumas coisas, e alguns posicionamentos não eram tão razoáveis. Então eu falei, não, Eles são mais fechados, eu fiz né? farmácia porque eu não queria depender de política, de diálogo político, nem nada. Eu sempre quis, falei, não, vou trabalhar na iniciativa privada. Depois eu mudei para o público, mas falei, eu vou para o Acre, porque lá eu vou trabalhar, vou fazer concurso, vou ser aprovado, vou trabalhar. Não vou ficar fazendo seletivo para ter que ficar dependendo de A ou B. E assim, o Acre tem esse lado bom. O que você faz, ele prospera. Prospera como? Cada política pública estabelecida, o pouco que você faz, ele te dá a resposta. Dá. Isso é legal. E, inclusive, assim, eu fico pensando, né? A política de saúde indígena, ela dá uma resposta boa. E aqui dava para fazer testes, por exemplo, o Acre é um lugar tão legal que dá para você fazer teste para depois ver se determinada situação ela vai para frente ou não, para depois fazer no nível nacional. Porque aqui você tem um feedback maior. Eu lembro que, o primeiro choque que eu tive aqui, eu dava aula na FAMETA, eu saía 10h30 da noite para poder ir para academia. Eu ia para academia e tal. Tô malhando, olha pro lado do governador do estado malhando comigo. Falei, cara, é uma facilidade de acesso. Aonde que eu ia malhar? Na mesma academia que o governador da Bahia. Acesso ao secretário. Na época que eu morava lá, nunca nem tinha visto. Pedro Pascoal, que é assim, sempre muito, muito aberto. A gente tem acesso, né? Acessos. Ó, o doutor Pedro, cara, muita gente boa, já tive vários momentos ali de diálogo, mas assim, o doutor Alisson, nossa, várias vezes o cara é acessível. Doutora Paula nem se fala. Meu Deus. Né? Aí esse dia eu passei no trânsito por ela, assim, falei, caramba. Então, assim, é uma coisa... quando a gente conta isso fora, fala assim, nosso acesso a governador, a secretários, as pessoas se espantam. Fala assim mesmo, assim, realmente. E outra, assim, tanto Alisson, Paula, e meu abraço a eles, são colegas de infância. Isso aí é melhor ainda, né? Que cresci junto, que a gente legal. tem. Então, isso aí é uma coisa legal. Hugo, você também participou de conselhos estaduais. Sim. Estadual e municipal de saúde. Participei. Que é uma oportunidade aí de construção de políticas públicas. Sim. Como é que foi essa do controle social, do controle né? social bem definido. Social, eu falo muito isso, que o farmacêutico tem que estar inserido nessa construção de políticas. Eu acredito que o controle social, por exemplo, eu acredito muito no poder do controle social e eu vejo o controle social como um grande avanço. Quando a gente vê a lei, né, 8080, ela estabelece o SUS, e depois vem a 8142, que é justamente ela que vai colocar o controle social, que é o grande diferencial. Se não fosse o controle social, Sandra, tu sabe que tu transita no técnico e no assistencial e na gestão. Você tem coisas que não aconteceriam se não fosse a pressão popular do usuário. E a paridade que tem lá dentro, porque assim, quando você é gestor, você é prático.
Principalmente quando o Você quer gestor ser não... resolutivo, né? O cara E quer ser acaba resolutivo sendo- e quando o cara não é da área, aí que ele é louco mesmo. Se ele for um engenheiro, por exemplo, ele vai pensar muito cartesiano. Então ele vai assim, pá, pá, pá. Beleza, ele toma decisões. Só que algumas decisões, que 2 mais 2 são 4, pode... É muito bonito no papel, mas isso na prática pode ter um desdobramento, assim, catastrófico para algumas pessoas, Sim. né? Ah, não, isso aqui não é isso. É o coletivo. Você tem que ver o coletivo. É a oportunidade do coletivo. E aí é nesse momento que a gente convive com o pessoal dos moradores de rua, das mulheres revolucionárias, né? Saúde indígena, da saúde e a gente indígena. volta. A gente convive com gente de tudo quanto Culturas cultura e grupos, né? e tribos, né? fortalecendo Como uma hoje em dia se política chama. única. É lindo. Único. É realmente. muito interessante. É muito. Agora, claro, essa divisão acaba, em alguns momentos, a gente se perde. Por exemplo, o fato de ser farmacêutico, trabalhar na gestão, o farmacêutico, e aí, tipo, obviamente que eu creio que dos profissionais de saúde, o farmacêutico é o profissional que mais defende a gestão enquanto É porque ele instrumento de trabalho. Ele tá muito próximo do custo. Sim, eu olho, às vezes as pessoas esbanjando, fazendo as coisas assim, eu falo, não pode ser desperdício e tal. Enquanto outros profissionais, Nós que nada, estamos tem muito demais. próximo disso. A gente, se o profissional o farmacêutico gestor ele tem. que for inteligente, ele pega o farmacêutico e traz para perto. Porque um farmacêutico perto dele Ele faz a traz gestão economia. dele. Agora, se ficar longe, ele pode se enrolar. E se ele for, se ele for contra, ele rema ao contrário. Rema ao contrário, ele pode boicotar. Existe Várias N maneiras, situações. E aí é ruim. Né? É ruim para gestão. Então, assim, eu vejo, e inclusive É uma oportunidade. almejo, né, que quem puder ser gestor, em algum momento, um farmacêutico ser gestor, é muito interessante. Que aí seria o ápice. Nós tivemos oportunidade de ter vários farmacêuticos na gestão. De uma época, assim, acho que foi, não sei se foi a época que você chegou, mas nós tínhamos diretor de vigilância sanitária, diretor do DAF, diretor de vários locais e eram farmacêuticos. Hoje, me parece que esse cenário mudou. Me parece não, esse cenário mudou bastante. E aí a gente, comparando agora ao coletivo, linkando com o nosso coletivo, de falar em coletivo, porque falar em controle social é falar do coletivo. Sim. Nós somos um profissional que ele circula muito bem, perpassa bem em todas as outras profissões, com médico, com enfermeiro, com os demais. E então você ali, você consegue agregar. Perfeito. Na nossa profissão hoje, a gente não está vendo esse agregar, né? A gente já falou aqui em vários momentos dessa polarização. Sim, sim. Hoje nós estamos vivenciando já um único grupo que é tudo. Um monopólio, né? Uma gestão que... um grupo que cuida tanto de sindicato, como de conselho estadual, como de conselho municipal, como de conselho de farmácia, como de todos. A tua visão nisso, tu acha que agrega? Agregaria se para chegar Porque aí... quando a gente fala de coletivo, a gente não está tendo coletivo aí. Uhum. Não, agregaria se fosse... A gente está falando em políticas se fosse públicas, um grupo aberto, por exemplo, né? Um grupo aberto, que ainda que opiniões, único, né? que ouvisse opiniões e que jogasse o jogo, né, dentro das regras. Se fossem lideranças. Nas 4 linhas. Se fosse liderança, se fosse um grupo que tivesse uma construção, assim, aclamada pela classe. E não, às vezes, é o que tem, né? É o que dá para contar, é o que dá para ficar agora, porque, assim, não nos enganemos. O pessoal tem muita dificuldade de atrair novos adeptos a produção, a fazer, pessoas que entrem para colaborar. Gente para bater palminha, para poder falar no WhatsApp, você acha um monte. Agora, para ir lá, botar a mão na massa, são poucos. Alguns não gostam, não ficam. Porque tem que ter abnegação. Mesmo aqueles mais mercenários que querem ir só pela grana, porque tem aqueles, né, que acham deslumbro pelo poder, pela alguma coisa. Vai ter que trabalhar em algum momento. Vai ter que trabalhar em algum momento, mesmo assim. Mas pelo menos eles têm um motivo, né? Eu que era pela ideologia, fiz uma parte, mas chega uma hora que tu cansa. Por quê? Porque se o coletivo não ajuda, Rossana, não adianta. Você vai nadar e morrer na praia. Porque não dá. Não dá pra você falar assim, não, a gente tem uma gestão participativa, e aí quando alguém participa, tu corta. Tu edita vídeo.
tu não chama para subir no palco. Tu pede para ninguém aparecer. Ah, não sei, ela aparecer, eu não vou. Poxa, que participação é essa, cara? Não isso existe. não é coletivo. Não, isso não é coletivo, isso é individual. E aí vem aquele personalizar lance as do situações, ego. né? Aí começa aquele lance de fazer tipo uma caça às bruxas, de demonizar a outra pessoa, né? Isso é maluquice. Eu acho isso, assim, triste, chegar a esse ponto. E alguns ainda conseguem se travestir de vítima. Tipo, você persegue ou você faz a maldade e depois fica chorando como se você fosse a vítima por isso. Sim. Isso é muito complicado, né? É aquele negócio daquele que zonha e guarda, né? Não tem aquele gato traiçoeiro, ele vai lá, te dá uma zonhada e guarda a Ainda pata fala que você quebrou a unha dele. Aí depois ainda vai dizer, que couro grosso. Poxa vida, Sim. coletivamente falando, a gente precisa de gente que agregue e que principalmente entenda que é um ciclo. Eu tenho que construir novas lideranças. E você tem uma missão, né? A gente vai viver um momento, um apagão de lideranças no nosso país. Eu me preocupo muito com isso. Quando eu aceitei o desafio de dar aula de 2014 até 2018, teve um determinado momento que eu paguei para dar aula. Sabe por quê? Porque o que eu ganhava da faculdade era menor do que eu pagava de imposto de renda. Passei por isso. Era o meu terceiro vínculo. E aí, quando ficou insustentável, eu saí fora. Mas dar aula era muito legal. Tanto que eu cheguei a falar para o coordenador uma vez, falei assim, ó, se eu puder dar aula, você não me pagar por ela, tu pegar o dinheiro que ia me pagar e dar para uma instituição de caridade, pelo menos nos dois horários na semana eu iria. Isso, tu lembra que a gente falou? Até para poder, assim, se puder converter em benfeitoria aqui no meu local de trabalho, eu trabalho de graça. Porque, assim, dar aula é legal. Não que eu queira doutrinar, tem gente até que diz... Até porque eu acho que nós temos uma missão social também. Sim, o farmacêutico tem uma particularidade que a gente consegue dialogar com uma gama muito grande de áreas. Por exemplo, eu me vejo dialogando com um engenheiro químico, daqui a pouco com um engenheiro elétrico, tudo dentro da mesma coisa. Aí eu vou lá e converso com um psicólogo, aí às vezes eu converso com um historiador, cientista político. Todo mundo tem alguma coisa, porque a farmácia é um mundo. A farmácia, de fato, é um mundo. A gente caminha... Já fomos taxados de feiticeiros, já fomos taxados, né, de tanta coisa. Bruxos. De bruxo, de feiticeiro, de demoníaco, não sei o quê. E hoje em dia nós somos os caras que... são os heróis, né? Lembra da pandemia? Depois que acabou aquela coisa toda, todo as mundo vacinas, herói. Todo mundo herói e tal. Aí, em seguida... vem a chibatada, né? Corte de salário, não sei o quê. Aí o pessoal, cadê? Você não tem direito a mais nada. Você não tem direito, aí aprova um piso nacional, no caso das enfermagens, por exemplo. O que aconteceu? Depois começa a revogar, o pessoal, uma choradeira danada. E aí eu fico vendo... A enfermagem merecia isso e eu achei que a gente ia nesse mesmo embalo e realmente... Sim, aí vem aquele banho de água fria todo. Mas, assim, eu nunca... Uma das coisas também que me fez pensar em não persistir no sindicato, porque assim, tem um discurso que eu não consigo colaborar com ele, que é o do piso salarial. Isso para mim é uma coisa muito delicada. Eu enxergo o piso como uma amarra para o profissional. É muito raso, né? Eu dou valor ao profissional que olha para o teto, né? O teto, o infinito é o seu limite. O piso, às vezes, é aquela boia dos afogados, que o cara fala bem assim, não, já que eu não consigo fazer nada, isso nem vai que seja, vai me segurar, nem né? que seja esses 3 mil aqui que eu vou ganhar, porque é o piso. Eu não estou valendo isso, mas meu patrão vai me pagar. Tipo, poxa, isso é um pensamento muito... E nós valemos muito mais do que isso. É, muito pequeno, né? E o farmacêutico, ele tem possibilidades N de fazer. Agora, obviamente, que não adianta também... desdenhar de um piso de 3 mil ganhando 1.500, é fato. Aí é melhor ficar com essa situação, né? Mas, assim, a desigualdade existe em todo lugar. O que cabe a nós, assim, vamos nos qualificar. Eu sempre disse pro pessoal. A qualificação. Vamos nos qualificar, vamos diferenciar. Porque, ó, não tem como... Você não me diga uma coisa. Como é que se eu tenho 300 farmacêuticos, eu pago X, eu vou ter 1.000 farmacêuticos e eu vou pagar 3X... Não vou, a tendência é diferente, porque o mercado, ele caminha pela oferta e a demanda. Então, quanto mais oferta eu tenho, se a demanda não acompanha, vai chegar uma hora que a oferta está lá me implorando. Aí vai essas absurdos, né? Não tem... Eu vi uma charge muito engraçada, que é assim,
pague pouco, pague menos, pague nada, pague quase nada, nem pague. Vai ser assim daqui a um dia, né? Nós As concorrências são assim. nessa vibe de chegar a esse momento. Mas eu não sei se tu lembra, mas existiu um momento que eu sempre critico quando o pessoal fala assim, porque antigamente tem aquele saudosismo todo, eu falo assim, olha, vocês têm que ter cuidado porque não tem paralelo. Hoje em dia o farmacêutico ele é cobrado a trabalhar. E é um reflexo do que vocês andaram fazendo lá no Federal por muito tempo, do que até hoje é feito e do que a Anvisa faz, né? Transformar a farmácia no estabelecimento de saúde foi uma sacada interessante. E nós temos um preço alto para pagar isso. Agora, com as análises clínicas, com aquele serviço dentro da farmácia, até quinés a farmácia vai ter que ter, tá? É que nós estamos aumentando os serviços e o valor não está proporcional à quantidade de serviços que estão sendo... Aí é que está a questão. Quando eu falo pro pessoal, não dá para comparar, porque antigamente se fingia que trabalhava e o outro fingia que pagava. Mas não tinha. Era só uma questão cartorial, era só assinar. Várias vezes eu fui convidado, assina aqui, então. Poxa, isso é legal. Já assinei? Assinei. Teve um momento assim, mas mesmo assim eu não consigo, eu sou tão enjoado que eu não consigo só assinar. Eu ia, o cara falava, tu tá aqui de novo? Eu ia 2, 3 vezes na semana para poder, né, olhar, implantar o livro de antibiótico, foi logo naquela transição e tal. O cara é acostumado a ver o farmacêutico uma vez no ano, no mês de março, para poder fazer a CRT lá, né? Assinar para poder colocar lá no conselho. E ele só queria pagar. Só queria pagar um pouquinho, mesmo recebendo um pouquinho, eu falei, não, eu tenho mais a oferecer. Porque aí, talvez, no momento que eu ofereça mais, eu posso cobrar e receber mais. Porque é muito complicado você, não, é só porque eu existo, eu mereço isso. Não, você tem que ser, você existe, mas você faz alguma coisa. Mostra o que você faz, aí você vai ser recompensado. Agora, claro, não estou dizendo que você faça e vai ser toda vez. Não, tem patrão ruim. Mas, assim, patrão ruim, empresa ruim, merece profissional ruim. O que não dá para ter é patrão ruim com profissional bom. E patrão bom com profissional ruim. Porque acontecia. Às vezes o patrão era bom, mas só tinha profissional ruim e não tinha opção. E aí? Era uma encruzilhada, entendeu? Então eu sempre falei, vamos dar o melhor da gente, vamos tentar. Se a gente fizer isso, a gente consegue. A gente vai conseguir. Hugo, aproveitando então nessa tua dica, para essa categoria nova, os colegas novos que estão chegando aí, que estão formando e que estão escutando nosso Podfarmas, que estão vendo a tua experiência, o que você falaria para eles? Hoje. É essa câmera, né, para ele? Isso. Hoje, para vocês, por exemplo, né, vou começar. Eu lembro de um livro que eu li do Arnaldo Zubioli, foi logo no primeiro semestre de aula. Chama assim, Profissão Farmacêutico. E agora? É a pergunta que eu digo. Você é profissional farmacêutico. E agora? Né? Eu escolhi farmácia por falta de opção. Beleza, mas foi uma escolha. Eu escolhi conscientemente. Beleza, então vamos agora fazer valer. Vocês têm várias opções. Eu queria desmistificar algumas coisas. Por exemplo, essa história de que, eu quero ser milionário. Vai ser sendo farmacêutico? Pode ser, talvez você vire um influencer e tal, né? Porque hoje em dia tem essa possibilidade. Só que com esse tanto de influência, veja só, às vezes você vai ser um influencer que vai ganhar milhões por conta da cor de uma caneta que você tem. Por causa de uma dança que você inventou. Que mérito há nisso? Não tem, é um sistema, né? A monetização de livro, o ódio, a idiotice, acontece muito. Hoje em dia, muita gente, e isso já existe há um bom tempo, eu já vi um sociólogo falando certa vez, que enaltecer a imbecilidade faz com que a sociedade cada dia mais afunde e fica mais fácil de ser manipulada, né? E isso era uma crítica na época ao primeiro Big Brother, porque assim, o que essas pessoas têm de diferente? Nada, eles são comuns, mas eles são tratados, eu lembro que um dos primeiros apresentadores chamava todos de heróis, não sei o quê, e isso criou... Nós temos gerações que cresceu vendo o Big Brother, né? Pessoas de 24 anos, desde o primeiro episódio até agora, a primeira edição até agora, eles cresceram vendo isso e veem essas pessoas ganhando muito dinheiro, né? Tendo uma vida totalmente artificial. No Instagram a vida é perfeita e todo mundo acha que dá para ser igual. E não dá. E se expondo, compensa. Se expondo. E aí é que tá também. Quando você se torna uma pessoa pública, você fica passivo de exposição e do todo o ódio que vem em contrário. Não é só o amor, né? São meus seguidores. Nem todo mundo te segue para poder fazer o bem. E às vezes até tentando fazer o bem pode fazer. Às vezes, né? John Lennon que o diga. Quem matou ele foi um seguidor dele, né? Louco por ele. Uma pessoa que era louca por ele. E aí?
Então, assim, esse lance de, eu quero muito like, quero seguidor. Beleza, não tem problema nenhum. Se você quer ser milionário, você seja. Se você quer ser um influencer, seja. Se você quer ser a pessoa que vai revolucionar o mundo, seja. Persiga o seu ideal. Mas, assim, não atribua a tua escolha ou a tua profissão lá na frente, caso não dê certo o seu plano, não atribua a escolha da profissão. Não é. A profissão é linda, existem profissionais que têm grandes remunerações, que podem revolucionar. Se um leigo pode montar uma rede de farmácia e se tornar, né, multimilionário, abrir para o capital estrangeiro, vender ali na bolsa as ações da tua empresa, por que não um profissional? Não faz sentido. Tipo, que você agrega. Qual é a maior probabilidade? Vamos trabalhar em números. A probabilidade de um profissional altamente qualificado montar uma empresa num setor que é extremamente técnico e ser bem sucedido, e uma pessoa que não tem nenhum conhecimento da área e tudo empiricamente. Poxa, você pode fazer. Né? E tem vários colegas, né? Tem a Jo que eu encontrei aqui pelo corredor, gente, né? Que está empreendendo, ela é inquieta, ela sempre foi inquieta, sempre foi inquieta, sempre. E tem que ser assim, eu admiro. O mundo precisa de gente assim, mas o mundo também precisa de gente calma, que pense, né? Tem gente que fala assim, tinha que acabar com as faculdades de raciocínio. Tem que acabar com essas faculdades de ciências sociais, não sei o quê, porque isso aí só é para gastar dinheiro e fumar maconha, aquela besteira que o pessoal fala de estereótipos, né? Sim. Aí eu te pergunto, se todo mundo fosse engenheiro, quando alguém desse um surto, quem é que ia resolver? Né? Quem é que ia desvendar as crises existenciais das pessoas se a psicologia deixasse de existir, por exemplo? Né? Quem é que ia compreender a sociedade se não tivesse os sociólogos, se não tivesse os antropólogos, se não tivesse... Né? Todas as áreas são interessantes. Algumas mais valorizadas, outras menos, mas são interessantes. O problema é que as pessoas miram naquela que dá mais lucro, ou que seja mais emparelhada no sistema que ela vive. Que seja rápida. E quer descartar o restante. Não, né? Espera o tempo. O lucro rápido, né? Rápido. A pessoa quer aquele lucro... E às vezes, Rossandra, eu te digo uma coisa, que isso eu tenho clareza na minha mente. Nem sempre o capital, né, de recompensa do indivíduo, o salário que vem lá da época que você ganhava em sal, né? Nem sempre o salário é o teu ordenado, é aquilo que cai na conta do teu maior salário. Às vezes não. Às vezes é a satisfação do que tu faz. Às vezes você pode, por exemplo, você pode preferir ganhar X nessa empresa ou nesse setor do que ganhar 2X em outro que você não vai fazer a mesma coisa aqui. Por quê? Porque aqui você vê resultado, você vê pessoas, você vê transformação de vida e você se vê uma pessoa melhor. Então, assim, existe N situações. Agora, o problema é que com essa massificação que eles fazem desse fenômeno de youtubers, de não sei o que, de coach, né, de tudo isso. Aí, hoje em dia, esse negócio de coach entrou nas igrejas. Aí é pirâmide, é multinível, aí lascou com tudo. Aí agora polarizaram, né, teve lance aí mistura eleição com coach, com multinível, com marketing, com tudo. E aí você chega assim, chega um ponto de que a sociedade agora está querendo dividir entre... evangélicos e católicos, entre muçulmanos e israelenses. Tipo, nós somos humanos, todo mundo, nós temos um só, né? Não interessa como você chama o teu Deus, né? Mas tu acredita e ele te faz uma pessoa melhor, isso aí já é um grande avanço, né? Eu sou cristão protestante, né? Eu nasci num lar batista, até hoje professo a minha fé, sou batista, mas eu tenho plena consciência de que existem inúmeras outras formas de adoração que não necessariamente são erradas e que, ainda que fossem erradas, a pessoa que faz o bem, ela ainda está muito bem resguardada. Porque eu vou te dizer, tem muita gente que utiliza de um Marte, né, de um herói, de um ícone que fez uma história e que deixou todo um legado e joga lama em cima dela. Porque um mau cristão, ele é bem pior do que um bom ateu. Né? Então, assim... Porque ele entende. Ele entende. E ele não deveria estar fazendo. Isso a gente traz para a nossa vida prática, tá? Um mau profissional, um mau farmacêutico, ele é bem pior do que um excelente balconista. Meu Deus do céu, eu tenho uma lista de pelo menos uns 30 balconistas que eu não troco
por muito farmacêutico que eu conheço. Por quê? Porque os caras, eles buscaram. E eles não buscaram por vias oficiais. Eles buscaram foi na prática mesmo, fazendo tentativa e erro. Lutaram. Então, assim, quando eu vejo um cara desse que, né, que luta, que depois chega, se forma e tal, caramba, isso é muito legal. E aí isso me lembra muita gente que eu convivi, né? Nas primeiras turmas tinha muitos balconistas, na segunda e tal. Me lembro do saudoso Amerval, que é um cara que, né, eu vou guardar sempre no meu coração, porque foi um brother, foi um companheiro de trabalho, foi um aluno, foi um amigo, que gente boa demais, e que ele era esse tipo de cara. Ele era um cara diferenciado, ele tinha as clientes dele, tinha os clientes dele, tinha as pessoas que iam lá fazer se tornou um grande profissional. Conversar com ele formou, já era aquele cara que, tipo assim, ele trouxe a humanidade do atendimento, aí vem, se forma, trabalha, mas, né, aprove ao senhor levá-lo antes da hora, não, porque a hora era aquela, mas, assim, precocemente para as nossas expectativas, né, porque a expectativa de vida atual é 70 e poucos anos. Ele estiver, que ele esteja bem, né, e que pelo menos o que ele fez aqui foi um legado muito bom. Ele deixou um grande legado para todos nós. E eu tenho um carinho imenso. Eu tive um aluno que ele faleceu no primeiro período dele, eu acho que foi no primeiro semestre, que era da turma da Priscila. O menino de Tarauacá, tal, pegou uma moto, pá, e ele era muito parecido comigo, assim, fisicamente, e gosto musical e tudo mais. Ele gostava de uma banda, que era a mesma que eu gostava muito na época, tal, e aí a gente conversava, ele tocava guitarra e tudo, e aí ele foi, tava aqui estudando, aí foi na cidade dele, lá em Tarauacá, acho que foi Tarauacá, e se acidentou de moto, né? A moto dele bateu no caminhão de bombeiros e ele faleceu. Só que antes de ter a morte cerebral decretada, ele passou ali um período, acho que uns 2 ou 3 dias. E eu estava num treinamento, acho que em Manaus ou em Belém, pela saúde indígena. Quando eu cheguei, os meninos me falaram, tal, aí eu fui direto pro PS. Tava aquela galera, a turma, né? A turma dele. Caramba, a turma, todo mundo, professor Samuel, pá, não sei o quê, e aquela situação toda. E assim, eu nunca fui um cara muito emotivo, assim, tipo, pra eu chorar é muito complicado. Eu sofro, eu sinto, mas eu não externalizo. Mas fiquei ali com a galera, tá, abracei, ficamos ali, passamos a noite, virou tal. Aí chegou no outro dia, decretaram a morte cerebral dele. Eu sei que o Samuel, ele era um menino de fé, né, uma pessoa muito, muito boa, a família dele e tal, e eu sei que ele, né, enquanto viveu, ele deixou um legado, e no curto período que ele estudou ali com aquela galera, ele deu uma união para a turma era enorme, a turma tinha quase 70 pessoas, e é uma das turmas mais unidas que eu vi até o final, assim, sabe? E olha que você acompanhou vários. E essa eu acompanhei do primeiro ao último período, né, praticamente, porque quando eles formaram, tipo, eles entraram eles muito... se uniram por ele. Em 2015, quando eles formaram, eu já não dava aula, mas acompanhava estágio. Então, todo mundo se uniu ali e tal. E, assim, na formatura foi falado dele, acho que a mãe dele foi, se eu não me engano. A irmã, acho que foi a irmã. Eu lembro que eu abracei, tirei uma foto com ela, ela disse que ele já tinha comentado de mim, e todo mundo comentava da semelhança e tal. Então, assim, são situações que, por exemplo, dar aula, o salário valia a pena? Não. Mas esse tipo de experiência valeu. Eu conheci muita gente boa, né? Conheci muita gente boa, interagi com muita gente, a gente sorria, eu aprendi muito, dei aula para biomedicina e para farmácia. Em alguns momentos também fisioterapia e enfermagem, o pessoal pagava matéria e era muito legal. É impagável, né? É impagável, não tem. Por isso que eu te digo, nem sempre é financeiro a questão. Às vezes o salário... Porque, por exemplo, o que te faz entender os colegas que trabalham em alguns hospitais, em alguns lugares, que é subvalorizado, mas você vê a pessoa se matando ali, fazendo as coisas acontecer. Por quê? Porque, às vezes, é o que ela gosta de fazer, é o que ela quer fazer e é o legado que ela vai deixar. Nem sempre é só pelo salário. Ela se sente bem fazendo. Ela se sente bem. E se você tirar isso daquela pessoa, você pode até colocar ela em outro local, pagar melhor. Não se identifica. Mas se mandar escolher, ela vai preferir outro. Cada um de nós tem isso, né? O ser humano é complexo. Nós não somos seres exatos, nós somos biológicos, né? As biológicas não têm essa exatidão. Não tem. E a farmácia mistura, né? Mistura exatas com biológicas, com tecnológicas, com administrativa, com tudo. E a gente vê essa nós quimera. Somos isso, essa quimera. E a gente tá aí. Tipo assim, nem todo farmacêutico vai concordar, vai discordar. E isso é ótimo. Né? Que bom que nós temos essa divergência. Talvez daqui a 10 anos eu veja essa entrevista e fale, caramba, tem muita coisa que eu falei que eu não concordo. E espero que não, porque assim, eu acho que há 10 anos atrás eu diria a mesma coisa.
porque você muda. Muda, a gente muda. A gente muda. É natural. E é natural. Né? E que seja pro bom, né? Que seja, né? Que sejamos uma metamorfose ambulante, né? Como diria o Raul. O Raul, né? Ele era profético nisso aí. Eu vou dizer, eu prefiro ser essa metamorfose ambulante do que ter a mesma opinião formada. E nós vamos nos encontrar daqui a uns anos e a gente vai estar falando isso. Vamos. Num episódio aí, 10 anos de Podfarma. 10 anos de Podfarma, a gente vai estar aqui de novo comemorando os grandes momentos do Podfarma. E a gente teria, né, assuntos aí para falar. Nossa. Eita, Hugo, olha, eu só tenho que te agradecer. Gente, só deixando assim, o Podfarmas, ele nasceu de conversas assim. Várias que tivemos. Olha aí, ó. Aí um dos mentores desse Podfarmas, eu não podia deixar aqui agora de finalizar, de agradecer ao Hugo essa grandes ideias que a gente tem, grandes sacadas, grandes coisas. Às vezes, numa conversa ou outra que a gente fala assim, poxa, a gente podia fazer isso. E a gente ainda nem conseguiu fazer tudo, né? Tem muita coisa para fazer. Mas, assim, eu é que agradeço. Né? Inclusive, parabenizo. Essa iniciativa é muito legal. Eu acho, assim, que cada farmacêutico tem que pensar, né? E cada pessoa, cada ser humano tem que pensar, o que eu faço, eu posso contribuir para influenciar outras pessoas? Eu posso fazer com que as pessoas tomem decisões melhores? Posso. Em que forma? Essa é uma das formas. Isso aqui fica para a eternidade, né? Fica. Quer dizer, eternidade vai estar lá, né, no YouTube. E assim, o que a gente pensa muito, eu acho que muita gente se espelha naquilo que você faz. Eu, você, outros que estão vindo. O Podfarmas, ele é isso, assim, uma oportunidade que a pessoa tem, uma possibilidade. Eu não falo nem oportunidade, mas eu acho que uma possibilidade de você assistir e ver assim... É isso. A gente já passou. E a gente não quer que talvez os colegas que venham sofram algumas decepções que a gente também sofreu. Isso, é verdade. E eu acho que, assim, nós temos várias maneiras de contribuir para a categoria. Seja em conselho de classe, seja em sindicato, como o Hugo já deu aqui, Conselho Estadual de Saúde, Conselho Municipal, associações. Nós tivemos várias oportunidades, mas a gente não para aqui. A gente não está desistindo. Então, assim, não é só porque a gente desiste, renuncia. Não é só porque você renunciou, não é só porque eu perdi uma eleição, que a gente vai desistir de uma profissão e achar que a gente pode fazer o melhor por ela. Então, só tenho a agradecer. Eu acho que a próxima, se Deus quiser, a Bruninha vai contar aí. Aí vai ser interessante. Aquela que consegue passar em tudo quanto é concurso e arrasa, assim. Tenho um grande orgulho da Bruna, da profissional que ela se tornou. E você tem essa responsabilidade ali junto também, né? De influenciar eu tenho, ela. Na verdade, a satisfação e a honra, né? De tê-la, né? Como companheira. Foi um presente que Deus me deu. Né? Isso aí é um dos presentes também que ganhei aqui no Acre. Mais um motivo para você não sair daqui. É um presente, é uma criança maravilhosa. Foi um presente que Deus me deu também. Ela é espetacular, tipo assim, não tenho palavras para quem sabe não perca no próximo pódio também, doutora Bruna Araújo vai estar com a gente contando todas essas... E agora está na UFAC, está em outros setores, então vai ser muito bom recebê-la, assim, acho que vai ser bom. Indique também, o podcast é nosso. Se você um dia quiser chamar alguém aqui para você entrevistar... Eu até pensei em você entrevistar o Marcos Absolão, porque tá difícil trazer ele. Ixi, é muita responsabilidade. Isso, e aí eu só tenho que agradecer, viu, Hugo? Assim, vai sair um podcast mais longo, depois ele corta os demais, mas assim, valeu a pena a gente conversar. Não, faz uma edição aí e tal. A gente vai fazer depois uma edição bacana. Eu gostei, para mim... Você sabe que a gente tem essas conversas já diuturnamente por muito tempo, né? A pandemia toda, praticamente. A gente conversou tudo. A gente conversou. Vai acontecer um turbilhão de coisas também no meio dessa história toda. Mas esse momento é muito legal. E eu acho assim que as pessoas veem esse tipo de situação, elas podem compreender a dimensão que isso aqui toma. Por exemplo, quando alguém lá em outro estado ou até em outro país assistir e falar, caramba, lá no Acre acontecia isso em determinado momento, eu estou vivendo isso. Nós já estamos recebendo ligações, viu, de outros estados e tal, pedindo... Isso é muito legal, entendeu? E assim, o Acre é pioneiro em muita coisa, né? O Acre é diferenciado. Nós somos enjoados. Não, o Acre é legal. Eu, como acriano de coração, né, acho que tem que... Hugo, brigadão, viu? Que isso, eu que agradeço. Por mais essa, tu sabe da satisfação de estar aqui contigo. Vamos juntos por mais essa
essa jornada. Ah, com certeza. Gente, finalizamos mais um Pod Farmas com vocês. Muito obrigado por mais essa. Aguardando a próxima.